Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Brasas do Mar Profundo, parte 46. Capítulo 515. Após o sol reacender. O sol acendeu mais uma vez sua luz quente e vivificante após um longo período de 12 horas de escuridão fria. Os habitantes de cidades como Plant, Frost e Wind Harbor, que testemunharam o chocante escurecimento do sol, agora observavam a visão 001 restaurando-se ao seu esplendor original. No entanto, a angústia provocada pelo acontecimento inexplicável não pôde ser dissipada sem esforço. Os cidadãos destas cidades-estado permaneceram apreensivos, e as comunidades acadêmicas e religiosas observaram o sol reacendido com a mesma perplexidade e tensão de quando o viram escurecer, e os administradores das cidades tentavam fervorosamente determinar a situação nos centros urbanos vizinhos. Todos estavam desesperados para entender o que diabos havia acontecido. Pedaços de papel coloridos dançavam nas correntes do vento, flutuando pelo convés, serpenteando pelas janelas e finalmente descendo para os aposentos do capitão, onde Lucretia se materializou a partir dos fragmentos de papel. Com passos medidos, ela se moveu em direção à sua bola de cristal, ativando-a e antecipando ansiosamente a resposta do outro lado. Após o aparecimento da imagem de Tyrian, ela se apressou em perguntar: "O sol reacendeu aqui. Qual é a situação do seu lado?" "Conosco também o mesmo sol está brilhando no céu, pelo menos por enquanto", respondeu Tyrian. Seus olhos refletiam um cansaço inconfundível, mas ele parecia estar mantendo a compostura. "Talvez eu precise de algum tempo para acalmar o clima da cidade-estado. Todos estão com medo, especulando se o céu mergulhará na escuridão mais uma vez. O sol, um amuleto de segurança, protege fielmente o nosso dia, mantendo o tempo num ritmo perfeito. Portanto, se extinguir pelo menos uma vez, o fundamental e robusto senso de segurança, incorporado na psique de todos, sofre um duro golpe." Lucretia suspirou, refletindo sobre a situação em questão. "Ninguém é poupado desta preocupação, nem mesmo eu." "Você conseguiu obter algum dado relevante durante a extinção do sol?" Tyrian perguntou. "Você tem uma infinidade de dispositivos à sua disposição." Lucretia imediatamente afirmou: "Sim, depois que o sol se extinguiu. Um conjunto de equipamentos de observação que instalei na estrela brilhante detectou sinais peculiares irradiando daquele corpo geométrico luminoso. Depois de classificar os dados, encaminharei uma cópia para você. Enquanto isso, você deve verificar se os estudiosos de Frost descobriram alguma pista sobre a situação. Preciso fazer outra visita a Wind Harbor para ver se os dispositivos de monitoramento da Academia da Verdade identificaram algo digno de nota." "Entendido. Estarei aguardando sua atualização", reconheceu Tyrian com um aceno de cabeça. "E como está nosso pai?" "Ele estava no mar quando o sol desapareceu", pergunta Lucretia, com a voz um pouco trêmula devido ao desconforto que ela vinha tentando esconder. "Ele e eu mantivemos contato durante todo o evento. O desaparecido está indo bem, surpreendentemente. Talvez até melhor do que aqueles na cidade", admite Tyrian, exalando profundamente em aparente alívio. "Entrarei em contato com ele novamente mais tarde, então tente não se preocupar. Se algo parecer fora do comum, eu prometo, vou informá-lo imediatamente." Aliviada pelas garantias de Tyrian, Lucretia responde com um aceno moderado antes de se despedir de seu irmão mais velho. Ela acena com a mão com indiferença, desativando o orbe de cristal que estava na mesa à sua frente. Em outro lugar, a bordo do navio conhecido como Desaparecido, Duncan se encontra nos aposentos do capitão, de frente para Lawrence do Carvalho Branco através do espelho oval. As águas ao redor do Carvalho Branco se acalmaram e retornaram ao seu estado normal. As ocorrências perturbadoras anteriores não se repetiram. Parece que com o reacender do sol, as coisas estão gradualmente voltando ao seu ritmo normal. "E quanto ao seu status de navegação?" Duncan questiona. "As estrelas reapareceram em nossa sala de observação", Lawrence responde prontamente, balançando a cabeça em sua afirmação. "No entanto, a lente espiritual precisará de um pouco de tempo para recalibrar. Com base em estimativas preliminares, o Carvalho Branco não se desviou significativamente do curso pretendido." "Bom, certifique-se de me manter informado caso haja alguma mudança nas circunstâncias." Quando a conversa termina, a chama espectral tremeluzindo na borda do espelho começa a diminuir até se extinguir, fazendo com que a imagem de Lawrence dentro do espelho desapareça. Duncan continua parado diante do espelho agora normal, com a testa franzida enquanto contempla os acontecimentos recentes. O sol reacendeu e a situação atual não era muito diferente do que ele havia previsto. Embora o Vision 001 tivesse apresentado um mau funcionamento, esse dispositivo, colossal e antiquado, não desmoronaria totalmente em um instante. Pode durar um longo período, persistindo através de sucessivas avarias e restaurações. O apagão de hoje foi passageiro, mas por outro lado, o seu reacender também foi temporário. Mas neste momento específico, Duncan estava mais preocupado com os fenômenos misteriosos que ocorreram após o desaparecimento do Sol do que com o próprio eclipse temporário. O primeiro incidente peculiar envolveu a interrupção das comunicações dentro das cidades-estado, exceto Plant, Wind Harbor e Frost. Se toda a comunicação através do mar ilimitado tivesse realmente sido cortada, não teria sido tão desconcertante. Mas o facto de 3 cidades-estado não terem sido afetadas foi desconcertante. Se Plant e Frost eram especiais porque se tornaram visões, então qual foi a exceção com Wind Harbor? O segundo incidente peculiar foi ainda mais misterioso do que a interrupção da comunicação. Qual foi esse limite que o Carvalho Branco havia observado?
Normalmente feixes de pano em chamas lançados ao mar pelo navio devem se afastar, indo em direção oposta à trajetória do navio devido ao movimento do navio. No entanto, quando o sol desapareceu, esses feixes pararam estranhamente perto de uma certa fronteira, depois de flutuarem apenas algumas centenas de metros. De acordo com o relatório mais recente de Lawrence, este espetáculo estranho cessou com o reacender do sol. O marinheiro mumificado executou vários testes para verificar isso. A testa de Duncan franziu-se profundamente devido aos detalhes. A estranha ocorrência observada pelo carvalho branco foi relativamente pequena em escala, quando comparado com a desconexão abrangente de todas as cidades-estado através do mar ilimitado. Esta fronteira parecia existir apenas nas proximidades do seu navio. No entanto, as implicações ocultas por detrás desta visão pareciam exceder largamente quaisquer expectativas concebíveis. Duncan tinha a suspeita crescente de que poderia ter tropeçado em um segredo crucial escondido neste mar sem limites. Parecia que a verdadeira natureza do mundo inteiro foi velada nas misteriosas 12 horas após o desaparecimento do sol. Mas então suas reflexões foram abruptamente interrompidas por um chamado à distância. Duncan rapidamente voltou a focar, olhando para o espelho à sua frente. No momento seguinte, a chama espiritual etérea e transparente mais uma vez envolveu o espelho. A profundidade do espelho mergulhou rapidamente na escuridão, com a figura de Tyrion se materializando dentro dele. Pai, do seu lado. Tudo está sob controle aqui. O sol voltou, não foi? Duncan antecipou-se perguntando. E quanto à situação em Frost? Tudo está sob controle em Frost também, respondeu Tyrion imediatamente ter sua vigília sobre o cemitério aliviou significativamente o fardo da igreja e da prefeitura. A ordem foi restabelecida em toda a cidade. No entanto, é provável que leve algum tempo para aliviar o medo do público. Convocarei uma reunião mais tarde para discutir a melhor forma de explicar o desaparecimento do sol aos nossos cidadãos. Enquanto Tyrion falava, Duncan percebeu que o cara parecia estar examinando sutilmente como se avaliasse meticulosamente sua reação. Ele imediatamente discerniu a razão por trás disso. Não se preocupe, ainda sou eu, não fui substituído por algo do subespaço devido à extinção temporária do sol. Duncan retrucou com uma risada alegre, mantendo uma fachada tranquila enquanto falava a verdade. Se você ainda não está convencido, pode visitar o cemitério e confirmar com meu avatar? Oh não, eu não quis insinuar nada. Tyrion esclareceu apressadamente. É só que, Lucretia expressou alguma preocupação com você? Eu entendo, Duncan interrompeu, acenando com a mão com desdém. Mas fique tranquilo, meu estado mental está perfeitamente estável. Em vez de se preocupar com meu bem-estar, vamos discutir a situação na cidade. A comunicação foi restaurada com as outras cidades-estado? Recuperamos a recepção do sinal de Cold Harbor, e as comunicações telepáticas com outras cidades-estado distantes também foram restabelecidas. Tyrion confirmou com um aceno de cabeça. Organizei equipes para coletar informações sobre a situação em várias cidades-estado. Devemos ter mais notícias em breve. Ele parou inesperadamente no meio da frase, sua atenção de repente mudando para outro lugar. Parece que alguém entrou no escritório da cúpula e estava lhe transmitindo algumas informações. Em resposta, Duncan absteve-se de falar e rapidamente retirou a sua presença, cortando discretamente a ligação do espelho, uma medida tomada para evitar alarmar a pessoa comum do outro lado. Depois de alguns minutos, a chama que cercava o espelho voltou à vida. Duncan ouviu o chamado de Tyrion e voltou sua atenção para o espelho. A figura de Tyrion mais uma vez se materializou, seu rosto agora exibindo uma surpresa palpável. Observando a mudança no comportamento de seu filho, as sobrancelhas de Duncan se uniram em leve preocupação. O que aconteceu? Nós acabamos de fazer contato com Cold Harbor e perguntar sobre as circunstâncias dentro de sua cidade-estado durante o desaparecimento do sol. Começou Tyrion com evidente hesitação, como se estivesse lutando para articular suas próximas palavras, e eles responderam com total espanto. Eles não tinham nenhum conhecimento do desaparecimento do sol. A expressão de Duncan endureceu instantaneamente. Depois de alguns segundos de silêncio atordoado, uma compreensão pareceu atingi-lo. Ele quebrou o silêncio com uma voz carregada de gravidade. Esclareça. Cold Harbor simplesmente não observou a visão do desaparecimento do sol ou eles não experimentaram essas 12 horas no total? Sua pergunta fez com que Tyrion fizesse uma pausa, a implicação por trás das palavras de seu pai rapidamente sendo absorvida. Você está insinuando. Verifique novamente, determine se Cold Harbor tem algum registro de interrupção na comunicação com Frost. Se da perspectiva deles, o mundo permaneceu inalterado e as comunicações com Frost nunca sofreram qualquer interrupção, então esta situação é muito mais complexa do que presumimos inicialmente. Sim, procurarei confirmação imediatamente, Tyrion respondeu prontamente, e examinarei as outras cidades-estado da mesma maneira. Duncan emitiu um aceno de aprovação, descartando as chamas que pairavam ao redor do espelho. Mas assim que ele começou a refletir sobre esse acontecimento inesperado, um grito alarmado da cabeça de cabra ecoou à distância. Capitão, algo não está certo. Venha dar uma olhada no mapa marítimo. Carta marítima? Confuso, Duncan rapidamente se virou e se moveu em direção à mesa de navegação, seus olhos examinando a misteriosa carta marítima envolta em neblina. No instante seguinte, ele observou a projeção dos desaparecidos representada no mapa marítimo e o indicador de uma cidade-estado que gradualmente se tornava discernível ao lado desta projeção. Estamos
perto de Wind Harbor? Capítulo 516. Aproximando-se. Enquanto Gotiad falava, seu tom estava impregnado de uma seriedade e incerteza incomuns que pareceram bastante estranhas a Duncan, considerando a história que compartilhavam. A declaração foi clara, mas ainda cheia de perguntas e enigmas. Se mantivermos o nosso ritmo atual, estaremos perto de Wind Harbor em aproximadamente 24 horas. É o que indica o nosso mapa marítimo. No entanto, a razão para o aparecimento dos desaparecidos nesta região ainda é incerta. Precisamos confirmar esta informação de forma independente, porque toda esta situação é incrivelmente desconcertante. Duncan não estava acostumado com esse nível de hesitação na voz de Gotiad. Era um sinal claro de que o mistério contínuo do desaparecido havia se aventurado além do alcance das experiências marítimas habituais do seu primeiro imediato. Enquanto isso, Duncan encontrou-se encostado na borda da mesa de navegação, com o olhar fixo na névoa que se deslocava lentamente e dançava na carta náutica diante deles. A silhueta sombria do desaparecido e o rumo que aparentemente seguirá para norte estavam ambos envolvidos numa ambiguidade nebulosa. Esta era provavelmente a trilha do desaparecido, mas a névoa sempre presente tornava qualquer conclusão concreta ilusória. No período de 12 horas antes do sol desaparecer misteriosamente, de alguma forma conseguimos saltar, através de toda a nossa viagem desde a rota do norte até os mares do sul. Como isto ocorreu permanece um mistério, comentou Duncan, levantando os olhos para encontrar os de Gotiad no outro extremo da mesa. No entanto, o carvalho branco, que também estava no mar durante o desaparecimento do sol, não teve esta visão. Eles mantiveram a rota planejada sem desvios. Também não posso dar uma explicação, capitão, respondeu Gotiad, sua voz misturada com uma mistura de constrangimento e desconforto. O Vanished e o White Oak resistiram aos seus testes rigorosos, mas as diferenças entre os dois navios são substanciais. Qualquer pequena variação poderia ser potencialmente o gatilho para esta ocorrência inexplicável. Duncan ficou em silêncio, seu rosto marcado por uma séria contemplação. Depois de uma pausa pensativa, uma compreensão repentina pareceu atingi-lo. Quando a carta náutica mudou, ele perguntou abruptamente. Gotiad respondeu imediatamente, bem quando o sol reacendeu. Tem certeza? Duncan não tinha dúvidas de que Gotiad estava dizendo a verdade, mas sentiu-se obrigado a confirmar. Com certeza, respondeu Gotiad, balançando a cabeça enfaticamente. Tenho observado diligentemente todos os elementos de navegação, incluindo as flutuações na carta náutica. Quando o sol desapareceu, a carta permaneceu inalterada, quase como se estivéssemos estacionários. No entanto, assim que o sol ressurgiu, a carta mergulhou no caos, semelhante às nossas transições do mundo espiritual de volta à realidade. Inicialmente presumi que fosse um processo de autocalibração, mas para minha surpresa, uma vez que a carta se estabilizou, indicou que o desaparecido já estava se aproximando de Wind Harbor. Ouvindo a explicação de Gotiad, Duncan franziu a testa. Então, esse salto repentino provavelmente ocorreu no momento em que o sol reacendeu. Um silêncio profundo desceu então sobre os aposentos do capitão, o ar pesado com pensamentos não ditos e perguntas sem resposta. Duncan não conseguiu adivinhar os pensamentos de Gotiad naquele momento porque a sua própria mente estava inundada por um tumulto de especulações e um dilúvio de perguntas, todas as quais pareciam gravitar em torno de um problema central. O que tinha acontecido no mar sem limites durante o tempo em que o sol desapareceu e foi subsequentemente reacendido? Inicialmente, Duncan tinha apenas assumido que a escuridão era uma visão temporária, semelhante ao nascer do sol atrasado que ele tinha experimentado uma vez antes, um atraso que durou apenas alguns minutos. Durante esse incidente, além do pânico inicial entre alguns membros da tripulação, a vida continuou inabalável, com o mundo permanecendo praticamente inalterado. No entanto, ele logo percebeu que o desaparecimento deste sol era marcadamente diferente, dando início a uma infinidade de anomalias, como a interrupção da comunicação entre cidades e a alarmante visão de limites do White Oak. Agora, na sequência do regresso do sol, ele reconheceu que as consequências bizarras eram ainda mais abrangentes. O navio inteiro, o desaparecido, inexplicavelmente teletransportou 2/3 de sua jornada, aparecendo perto de Wind Harbor. Além disso, Tyrion relatou que as outras cidades-estado estavam completamente alheias à ausência temporária do Sol. Parecia que durante a extinção e o reacendimento do Sol, o mundo se transformou brevemente numa forma estranha, gerando uma série de inconsistências conflitantes. Os desaparecidos, muitas vezes referidos como o navio fantasma, que permanece no limite da realidade, de alguma forma atravessou esta fenda, de uma forma clara e discernível. Um pensamento estimulante, mas desconcertante, de repente tomou conta de Duncan. Qual era o verdadeiro propósito do Sol? Existiu apenas para fornecer luz e calor, ao mesmo tempo que suprimiu a erosão sobrenatural do seu mundo? Ou estaria impedindo algo muito mais significativo, a erosão do próprio mundo? Sua reflexão foi abruptamente interrompida pela voz de Gotiad. Capitão, ele começou. Qual é o nosso próximo passo? Se o desaparecido realmente chegou perto de Wind Harbor, deveríamos entrar em contato com a senhorita Lucretia? Primeiro, devemos avaliar o que nos rodeia. Não seria sensato abordar a cidade-estado sem cautela, respondeu Duncan, a sua mente voltando aos seus encontros anteriores em Planden Frost. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça instintivamente. Mantenha os desaparecidos escondidos nas sombras e na neblina, e quando chegar a hora certa, faremos contato com Lucretia. Gotiad respondeu calmamente, sim, capitão.
Duncan grunhiu em resposta, depois foi até o espelho oval no canto da sala e bateu nele. Um redemoinho de luz escura e sombra surgiu, e num simples piscar de olhos, uma imagem de Agatha, vestida com seu costumeiro traje de aventureira, se materializou diante dele. Eu nunca poderia ter previsto que minha viagem inaugural com você seria repleta de tais eventos sobrenaturais, comentou Agatha soltando um suspiro. Assim como você previu, embarcar com os desaparecidos me daria um vislumbre dos fenômenos notáveis do nosso mundo. Agora percebo que minha imaginação estava muito contida antes de partir. Você está se sentindo sobrecarregado? Nem um pouco. Felizmente, meu coração não se assusta facilmente, Agatha respondeu com um sorriso gentil. O próximo item da minha agenda é monitorar as mudanças no mundo espiritual, correto? Na verdade, o mundo espiritual e os reflexos que atravessam a fronteira entre o reino espiritual e a realidade. Se possível, também fique de olho no que acontece sob a superfície do mar, afirmou Duncan com a maior franqueza. Tenho uma sensação persistente de que, embora o sol tenha reacender, as repercussões deste incidente estão longe de terminar. Um pouco de cautela extra não nos fará mal. Entendido, o sorriso de Agatha desapareceu, substituído por um aceno sério, mas então ela acrescentou com um toque de humor. Eu deveria aderir ao protocolo do navio, eu obedeço, capitão. Com isso, a imagem de Agatha no espelho evaporou gradativamente, deixando Duncan continuar sua ruminação diante do item reflexivo. Na cidade, fluxos de papel vibrante subiam e rodopiavam pelas ruas, serpenteando entre telhados altos e diminutos antes de finalmente pousarem num prédio perto da universidade. O artigo chegou ao estudo do estudioso Ivan Taranhel, localizado nas instalações da universidade. Um momento depois, a figura de Lucretia desdobrou-se do papel colorido e revelou a expressão perplexa da bruxa do mar. Ele ainda poderia estar preso no telhado, incapaz de descer. Lucretia refletiu em voz alta, seu olhar disparando em direção a uma janela entreaberta nas proximidades. Assim que ela estava prestes a subir ao telhado para verificar se o erudito élfico estava realmente abandonado ali, uma onda de passos frenéticos ecoou no corredor externo, interrompendo suas ações. Enquanto o clamor no corredor continuava, Lucretia gesticulou indiferentemente em direção à porta ao longe com um dedo. Então, com um forte bang, a porta se abriu e uma mancha de sombras imediatamente saiu da sala em direção ao barulho. Após um breve grito e o baque de alguém caindo, um aprendiz confuso que estava lutando para se levantar foi escoltado para dentro da sala. O aprendiz foi entregue na horizontal, parecendo deslizar para dentro, pairando cerca de 10 centímetros acima do solo. Quando ele parou dentro da sala, os objetos que o haviam transportado se dispersaram debaixo dele. Incontáveis soldadinhos de brinquedo saíram correndo de debaixo do aprendiz, alinhando-se rapidamente em fileiras organizadas no chão ao lado dele. Ao som de tambores e buzinas, eles marcharam com coordenação precisa de volta às sombras ao lado de Lucretia. O aprendiz, que fora inesperadamente conduzido para dentro, olhou horrorizado para os soldadinhos de brinquedo agora em movimento no chão. Seu olhar então se voltou para o dono dos soldadinhos de brinquedo, que estava posicionado perto da janela. Ele finalmente reconheceu essa mulher vagamente familiar. A bruxa, a senhorita Lucretia. O aprendiz levantou-se apressadamente, cumprimentando esta figura enigmática que era objeto de inúmeros contos e mitos. Boa tarde. Enquanto falava, o aprendiz não resistiu a torcer abruptamente o corpo. Um pequeno soldadinho de brinquedo havia de alguma forma encontrado o bolso do casaco e se espatifado ao cair. No entanto, diante de seus olhos, o soldado se recompôs, girou rapidamente e correu de volta para sua senhora, desaparecendo nas sombras. Não se incomodando com a falta de decoro do jovem aprendiz devido ao seu estado de pânico ou aos restos do soldadinho de brinquedo, Lucretia foi direto ao assunto. Estou aqui para ver seu mestre. Onde ele pode estar? Eu mesmo estava indo encontrá-lo, respondeu o aprendiz, engolindo em seco enquanto respondia apressadamente a notória bruxa, conhecida por seu comportamento gélido, natureza reclusa, destreza em lançar maldições e temperamento inconstante. A sobrancelha de Lucretia se arqueou de surpresa. Do telhado da universidade? Sim, uma testemunha ouviu, e ele parecia estar com muita pressa. Ele não voltou desde então, e temo que algo possa ter acontecido com ele. É mais como se ele estivesse cortejando problemas, praticando acrobacias no telhado da universidade com suas doenças persistentes nos ombros e no pescoço. Mesmo para um elfo, esses esportes radicais não são aconselháveis, Lucretia comentou espontaneamente, depois acenou com desdém para o jovem aprendiz. Vou ver como ele está. Enquanto isso, qual é o seu nome? O aprendiz ficou um pouco mais ereto. Joshua Dino. Muito bem, informarei ao seu mestre que sua pontuação de conduta será reduzida em 3 pontos. O rosto de Joshua assumiu uma expressão atordoada. Por quê? Mas a essa altura, a forma de Lucretia já havia se fragmentado em fragmentos vibrantes de papel, girando no ar enquanto voavam pela janela, deixando um leve eco no ouvido do jovem aprendiz. Não é permitido correr no prédio de pesquisa. Capítulo 517. O sono. Pedaços de papéis de cores vivas espiralavam no ar, numa dança alegre que os levou pelos altos telhados da academia, girando em torno das paredes externas da chamada torre e chegando até o mirante. Num espetáculo que parecia ser mágico, eles se transformaram na figura de uma mulher chamada Lucretia, empoleirada na beira do convés.
O amplo deck de observação era desconcertantemente silencioso, uma cidade fantasma desprovida de seus típicos habitantes acadêmicos. Lucretia, com as sobrancelhas franzidas numa demonstração de concentração, estudou a situação no topo da torre. Numerosos instrumentos intrincados, projetados especificamente para registrar vários aspectos dos dados celestiais, zumbiam silenciosamente, continuando a sua função na ausência de mãos humanas. Um proeminente conjunto de lentes, sustentado por uma teia de sofisticados braços mecânicos, apontava seu olhar atento para o céu. 3 grupos de lentes, cada um com uma estrutura de filtragem complexa, foram temporariamente destacados. Sua remoção parecia ser resultado de adulteração manual. A plataforma estava assustadoramente vazia, talvez a equipe original tivesse evacuado quando o sol escureceu misteriosamente. No entanto, o funcionamento contínuo do dispositivo de lente sugeria que alguém esteve presente durante o desaparecimento do sol, utilizando o equipamento do observatório para examinar o sol. Olhar para o sol sob tais condições, dificilmente é o curso de ação mais sábio, Lucretia murmurou para si mesma, as palavras apenas um sussurro. Seus olhos percorreram a plataforma em busca da figura do renomado mestre Taran Eu, próximo ao complexo dispositivo de lentes. De repente seu olhar foi atraído para um objeto mundano, um simples lápis caído no chão. Com o coração batendo forte, ela rapidamente se moveu em direção a ele e descobriu a figura do renomado estudioso élfico, Taran Eu, deitado inerte em meio a um labirinto de tubos de pressão de vapor. Seus olhos estavam firmemente fechados, seu corpo imóvel como se estivesse preso em um sono profundo. Sem perder um momento, Lucretia apressou-se em avaliar a condição do estudioso. Sua respiração estava estável, sugerindo que ele não estava em perigo imediato, mas por algum motivo estava inconsciente. Ela gesticulou para o ar, convocando uma multidão de soldadinhos de brinquedo das sombras abaixo dela. Em resposta, eles rapidamente formaram uma fila ordenada e correram em direção ao estudioso imóvel. Os soldadinhos de brinquedo cercaram Taran Eu num instante, inspecionando meticulosamente seu corpo como se fossem médicos em um campo de batalha, suas vozes minúsculas ecoando relatórios rápidos. Enquanto trabalhavam, o rosto de Lucretia mudou de preocupação para confusão. Não havia feridas visíveis, nem sinais de agressão física, nem evidências de veneno ou maldições mágicas. A mulher conhecida como Bruxa do Mar abaixou-se e ergueu suavemente as pálpebras do estudioso. Ela então estendeu a mão e deu um tapa de leve no rosto dele, tentando despertar Taran Eu, mas seus esforços foram em vão. Parece que ele caiu em um sono profundo e inexplicável. O que poderia ter causado isso? Lucretia perguntou em voz alta, sua voz misturada com perplexidade. Enquanto ponderava sobre o mistério, viu 2 soldadinhos de brinquedo abrindo a mão que Taran Eu segurava perto do peito. Em suas mãos havia um pedaço de papel de rascunho, quase rasgado pela força de seu aperto. E o que poderia ser isso? Intrigada, Lucretia pegou o pedaço de papel. Ao desdobrá-lo com graça casual, ela o encontrou coberto por um esboço tosco de um objeto circular. Dentro do círculo havia inúmeras linhas intrincadas e frenéticas que pareciam tecer sua própria narrativa caótica. Ela tentou decodificar as marcas por um tempo, mas não encontrou nenhum padrão discernível nos galhos extensos ou nas linhas compactadas, o que quer que fossem. Ficou claro que o artista por trás dessas intrincadas marcações estava com pressa, possivelmente até em pânico. As manchas hesitantes espalhadas pelo esboço sugeriam que o criador não tinha certeza do que havia observado ou se esforçou para replicar com precisão a verdade que havia testemunhado. Com uma expressão pensativa, Lucretia examinou o desenho e depois estreitou os olhos enquanto olhava para o sol, que milagrosamente reacendeu. Ela então desviou o olhar para o lápis que estava abandonado a uma curta distância e para os canos de pressão expressos que levavam à academia perto de Taran Eu. Ela rapidamente conectou os pontos, formando uma teoria sobre os eventos que levaram o estudioso élfico ao seu estado atual. Evidentemente, o estudioso havia corrido até um imponente observatório quando o sol se extinguiu inexplicavelmente. Movido pela sua curiosidade, ele procurou observar as especificidades da superfície do Vision 001 sob condições que mesmo os mais avançados dispositivos de filtragem e grupos de lentes não conseguiam replicar. Ele conseguiu esboçar suas observações e pretendia enviá-las através do sistema expresso para a academia o mais rápido possível. No entanto, naquele momento crítico, alguma força misteriosa o atingiu, mergulhando num sono profundo e instantâneo. Seu punho cerrado, ainda segurando firmemente o desenho, sugeria que ele estava apenas parcialmente inconsciente quando caiu. Mas o que poderia tê-lo atingido? Poderia ter sido um infiltrado secreto dentro da torre? Ou terá sido uma contaminação psicológica resultante da observação do sol extinto? Lucretia balançou a cabeça com desdém, era improvável que fosse um infiltrado. O motivo era simples. Depois que Taran Eu perdeu a capacidade de resistir, nenhum dano adicional lhe foi infligido. O desenho que ele segurava de forma protetora estava intacto e não havia sinais de adulteração ou danos em nenhum dos dispositivos dentro da torre. Não parecia plausível que um intruso arriscasse se infiltrar na torre alta simplesmente para colocar o estudioso élfico em um sono profundo. Nesse momento, o zumbido mecânico de um elevador em funcionamento interrompeu a linha de pensamento de Lucretia. Seu olhar se voltou para o som, avistando uma porta de elevador abrindo-se na lateral da plataforma da torre. De dentro surgiu um grupo de estudiosos visivelmente perturbados da Academia da Verdade, com os rostos marcados pela preocupação.
Ao avistarem a imponente figura da bruxa do mar no topo da torre, os estudiosos pararam abruptamente. Taran-Yo observou o sol em seu estado extinto e desde então caiu em um sono inexplicável. Recomendo que vocês limpem todo o equipamento aqui. É possível que algumas das lentes que antes refletiam a verdadeira forma da visão 001 possam ter sido contaminadas. Lucretia aconselhou os estudiosos em tom casual, levantando o esboço em sua mão para que eles vissem. Isso é o que ele conseguiu esboçar antes de perder a consciência. Pretendo levá-lo comigo para uma análise mais aprofundada para determinar se também está contaminado. Se for considerado seguro, garanto que será devolvido. Sem esperar pela resposta deles, ela girou nos calcanhares, caminhando em direção à borda da plataforma. Num piscar de olhos, ela se transformou em um redemoinho de papéis vibrantes e foi levada pelo vento. Só então os estudiosos que correram para a torre depois de ouvir o relatório de um aluno, recuperaram a compostura. Enquanto observavam os confetes coloridos que agora eram pouco visíveis à distância, um deles murmurou: "Aquela bruxa, ela realmente é tão imprevisível como sempre", completou outro estudioso, acenando com a mão com desdém antes de se mover em direção ao inconsciente Taran-Yo. "Vamos priorizar levar o mestre para um local seguro. Está tudo bem se ela pegou o esboço do mestre Taran-Yo?" Um estudioso humano relativamente jovem expressou suas preocupações de forma hesitante, evidentemente sem total confiança na bruxa do mar. "Não se preocupe", tranquilizou um estudioso de meia-idade enquanto levantava delicadamente o braço de Taran-Yo para se apoiar. Embora a Lady Lucretia possa ser excêntrica e ter seu jeito único de fazer as coisas, ela conhece bem a Academia da Verdade e a Associação dos Exploradores. Ela é, de certa forma, uma aliada. Ela é uma das mais renomadas estudiosas de fronteira e especialistas em lidar com a poluição. Ela ajudou a academia a gerenciar muitas situações perigosas. Ela manterá sua palavra. Meu Deus, por que ele é tão pesado? Muita junk food, muitas madrugadas e pouco exercício farão isso com você. Mas eu pensei que os elfos tinham fisiologias diferentes das outras raças. Longa expectativa de vida, sistemas metabólicos fortes, dificuldade em ganhar peso e doenças raras antes da velhice. Mesmo essas características élficas inerentes têm seus limites. Enquanto isso, em um centro médico administrado pelo escritório administrativo da cidade-estado de Plant, Hyde estava parada no corredor, seu olhar vagando pela janela de vidro para o paciente deitado em silêncio dentro do quarto. Ela se virou para se dirigir ao funcionário do escritório que a acompanhou até lá. "Qual é a condição atual do paciente?" "Em coma profundo, sem sinais de lesão física ou envenenamento", respondeu prontamente o trabalhador de uniforme azul escuro. "O paciente não tem nenhuma condição subjacente conhecida e não houve exposição a nenhuma poção mágica ou substância herética conhecida por causar tais comas." "Vejo uma investigação bastante abrangente", comentou Hyde quase instintivamente. Ela então balançou a cabeça, acrescentando: "Mas, devo lembrá-lo, sou psiquiatra, não uma internista. Sou especializada no tratamento de problemas mentais e psicológicos, não em coma. Um paciente em sono profundo não é exatamente adequado para psicoterapia. Talvez você devesse procurar a assistência de um médico?" "Esgotamos essa opção, senhorita Hyde. Os médicos concluíram que o coma do paciente não é decorrente de uma doença física", rebateu o trabalhador, balançando a cabeça. "Após exames extensos, começamos a suspeitar." "Entendo", Hyde o interrompeu antes que ele pudesse terminar, balançando a cabeça levemente. "Você suspeita que pode ser devido à contaminação mental ou a uma anormalidade psicológica. No entanto, você acabou de mencionar que o paciente não foi exposto a nenhuma fonte conhecida de tal contaminação. Essa foi apenas a conclusão inicial da nossa investigação. A contaminação mental pode ocorrer de várias maneiras, não requer necessariamente exposição ativa. O paciente pode ter inadvertidamente compreendido alguma informação ou talvez..." O trabalhador parou neste momento, gesticulando para cima com uma expressão grave no rosto. "Ou talvez esteja relacionado ao recente evento de extinção solar. No momento não há evidências de que o período de 12 horas de extinção solar tenha algum efeito sobre indivíduos comuns. No entanto, a evidência pode muito bem estar bem diante de nós." "Entendo. Isso se enquadra na minha área de especialização." Hyde respirou suavemente, pegou seu kit médico e caminhou em direção à porta da enfermaria. Quando estava prestes a abrir a porta, ela se virou e aconselhou: "Durante o tratamento, prefiro que ninguém se aproxime desta enfermaria. Se houver alguma ocorrência sobrenatural nesta vizinhança, por favor alerte imediatamente os sacerdotes e guardiões locais." "Entendido, senhorita Hyde." Hyde acenou com a cabeça em resposta, abriu a porta e entrou na enfermaria. O cheiro distinto de desinfetante misturado com óleo sagrado e incenso fez cócegas em suas narinas. Na enfermaria espaçosa, fortemente iluminada pelas luzes do teto, havia apenas uma cama de solteiro com um paciente solitário. Invocando silenciosamente o nome de Lain, o deus da sabedoria, Hyde também verificou o pingente de contas coloridas em seu pulso antes de se aproximar cautelosamente da cama. Uma garota estava deitada ali com os olhos bem fechados, como se estivesse presa em um sonho tumultuado, imóvel como se a conexão entre seu corpo e alma tivesse sido completamente cortada. Antes de abrir seu kit médico, Hyde parou um momento para estudar o rosto do paciente. "Um elfo?" ela perguntou. Capítulo 518. Tratamento, cerimônia e pólvora.
Quando Hyde, uma psiquiatra experiente, descobriu que seu novo paciente era um elfo, ela não pôde deixar de sentir uma pontada de surpresa. Ao longo de sua carreira, ela tratou uma infinidade de pacientes, mas raramente encontrava elfos. Isso não era exclusivo de sua profissão, mas geralmente acontecia com muitos profissionais de saúde de diversas especialidades. Os elfos, como raça, são abençoados com uma constituição física formidável que os torna invejados por outras raças. Sua expectativa de vida é impressionantemente longa e raramente são atormentados por doenças comuns entre outros seres. Elfos têm a habilidade inata de resistir a condições adversas e manter uma saúde robusta. Esta resiliência estende-se não apenas ao seu ser físico, mas também ao seu estado mental. Eles têm uma força mental excepcional, o que poderia ser uma adaptação evolutiva à sua vida prolongada. Embora possam não rivalizar com a robustez emocional dos anões, conhecidos pelos seus metafóricos corações de pedra, eles certamente superam os humanos em termos de resiliência mental. As vantagens físicas e mentais únicas dos elfos fizeram com que eles se tornassem pioneiros e aventureiros lendários ao longo da história. Eles são conhecidos por sua bravura, muitas vezes ousando se aventurar em territórios perigosos, navegando por neblinas e ilusões perigosas e voltando para casa em segurança. Muitas das cidades-estado próximas à cortina eterna no mar ilimitado devem seu estabelecimento a exploradores élficos. A mais notável delas é a tão celebrada Cidade da Aventura, conhecida como Wind Harbor. No entanto, apesar dessas vantagens extraordinárias, os elfos não estão isentos de fraquezas. O seu desenvolvimento é lento em comparação com os humanos. A sua capacidade de aprendizagem é um pouco diminuída e a sua excepcional resiliência mental impede-os de receber as bênçãos e graças dos poderes divinos. Exceto pelo poder do Deus da Sabedoria, a proteção oferecida pelos outros 3 deuses da ortodoxia exerce efeito mínimo sobre os elfos. Curiosamente, os anões, que também possuem uma constituição mental forte, não parecem enfrentar problemas semelhantes. Existem muitas teorias sobre por que os elfos acham difícil receber bênçãos divinas. Uma hipótese predominante sugere que as antigas e inflexíveis heresias profundamente enraizadas na cultura élfica os tornam detestáveis aos olhos dos deuses, poupando-os apenas da misericórdia do Deus da Sabedoria, o chamado protetor de todas as criaturas racionais. Em tempos históricos, particularmente durante a Idade das Trevas, e a antiga Era da Cidade-Estado, que precedeu a nova Era da Cidade-Estado, esta constituição élfica aparentemente esquecida por Deus e os preconceitos inerentes entre as raças levaram a numerosos conflitos sangrentos. No entanto, os elfos conseguiram construir uma ponte de entendimento com as outras raças do mundo através da invenção de rifles a vapor e pólvora altamente explosiva. Após esses tumultos históricos, os elfos de vida longa e mente aberta aceitaram graciosamente gestos de reconciliação de humanos e anões. Embora estas raças tenham uma expectativa de vida mais curta, eles conseguiram estabelecer e manter uma coexistência pacífica com os elfos que continua até hoje. Hyde se aproximou da cabeceira de sua nova paciente, uma jovem elfa. Ela monitorou meticulosamente a respiração da menina, verificou seu pulso e depois abriu seu kit médico. Ela cuidadosamente arrumou uma variedade de poções e dispositivos na mesinha situada ao lado da cama. Os dias de conflito sangrento e de escuridão predominante desapareceram desde então nos anais da história. As vidas fugazes de humanos e anões apenas lhes permitem compreender as histórias de seus ancestrais a partir de documentos históricos. Mesmo para os elfos de longa vida, esses tempos turbulentos foram reduzidos a incidentes menores, não mais do que memórias distantes de suas próprias experiências passadas ou de seus pais. Na era atual, a constituição única da raça élfica, aparentemente abandonada pelos deuses, ainda persiste. Muitas antigas famílias élficas, embora aderem aos ensinamentos do Deus da Sabedoria, Lain, continuam a defender várias heresias enigmáticas e tradicionais. No entanto, isto não os impede de serem parte integrante do mundo civilizado de hoje. Na verdade, devido às suas profundas realizações em matemática e mecânica e à sua afiliação cada vez mais íntima com o Deus da Sabedoria, Lain, os elfos conquistaram um papel indispensável na atual era do vapor e eletricidade. Se não fosse pela sua população relativamente pequena, a sua influência sobre o mar ilimitado já poderia ter ultrapassado a dos humanos. Nos dias de hoje, as heresias élficas de longa data ou a sua incapacidade de receber bênçãos dos 3 deuses dificilmente atraem qualquer atenção ou discussão. Hyde acendeu um incensário primorosamente trabalhado e um aroma suave começou a flutuar pelo quarto, espalhando-se pelo leito do doente. O perfume relaxante parecia ter um efeito calmante na garota elfa, cujas sobrancelhas se suavizaram e relaxaram. Hyde se inclinou, ergueu delicadamente as pálpebras da garota e segurou um cristal roxo brilhante diante de seus olhos, balançando-o ritmicamente de um lado para o outro. Você se encontra preso em um sonho, o estado de inquietação transformado em uma jaula defensiva. Mas ajuda é o que você precisa agora e, portanto, você deixou uma chave para alguém em quem você confia. Esse indivíduo de confiança aparecerá em seus sonhos, ajudando você a enfrentar seus medos ou guiando-o para encontrar a saída deste sonho. Enquanto Hyde balançava o cristal para frente e para trás em meio aos fios crescentes de fumaça do incenso, ela sussurrou essas palavras no ouvido da garota. Sua voz era baixa, lenta, quase mágica. Hyde era uma psiquiatra talentosa e tinha muitas estratégias à sua disposição para ajudar seus pacientes.
Embora os métodos de tratamento convencionais, envolvendo pesquisas e sugestões psicológicas para determinar os estados mentais dos pacientes e oferecer orientação personalizada, fossem o seu forte, ela também era adepta do emprego de uma série de técnicas notavelmente eficazes em situações mais desafiadoras. O arsenal de ferramentas terapêuticas de Hyde era bastante diversificado. Abrangia uma variedade de itens, incluindo porretes, agulhas de ouro e pólvora. E claro, ela também utilizou incenso calmante, poções calmantes e cristais ritualísticos. Ser psiquiatra não era uma ocupação isenta de desafios. Em um dia normal, Hyde atendia estudantes com insônia e trabalhadores cansados. No entanto, ela também teve que lidar com entidades malévolas que se manifestavam a partir dos sonhos e imaginações dos seus pacientes. Agora você está começando a se sentir um pouco mais relaxado, pois a pessoa que irá ajudá-lo está prestes a aparecer em seus sonhos. Hyde persistiu com suas palavras gentis e reconfortantes. Simultaneamente, ela notou um leve brilho prateado começando a emergir profundamente nas pupilas da garota elfa. Este foi um sinal de que a bênção do deus da sabedoria, Lain, estava começando a fazer efeito. Felizmente, apesar da constituição abandonada por Deus dos elfos, eles ainda eram suscetíveis às bênçãos de Lain. Isto proporcionou algum alívio a Hyde, uma devota seguidora do deus da sabedoria. Você deixou uma porta para eles. Esta porta está muito perto de você. Você confiou a chave para abrir esta porta para a pessoa que o auxilia. Agora você está aninhado em um porto seguro, aguardando silenciosamente a abertura desta porta. Você está relaxado, pois sabe que quem vai passar por aquela porta é aquele em quem você mais confia. A cada palavra que Hyde sussurrava, a respiração da elfa ficava cada vez mais longa e estável. Essa calma foi temporária, mas foi o suficiente para que Hyde se preparasse para a próxima fase do seu tratamento. Rapidamente, Hyde se afastou da garota elfa e colocou o pingente de cristal roxo, que ela usava para hipnose, em uma cama vazia próxima. Agarrando o cristal roxo herdado de seu pai, ela recitou suavemente as orações ao deus da sabedoria, Lain, e gradualmente fechou os olhos. Um momento depois, Hyde abriu os olhos e sentou-se, com uma expressão de confusão aparente em seu rosto. Ela não conseguiu entrar em nenhum sonho. A hipnose não fez efeito? Levantando-se da cama, Hyde examinou cuidadosamente os arredores antes de retornar para a cama onde a elfa estava deitada. Seu paciente ainda estava deitado em tranquilidade, sem demonstrar sinais de consciência. Depois de várias verificações e 2 tentativas fracassadas de hipnose, Hyde descobriu que era totalmente incapaz de estabelecer uma conexão com o sonho da garota elfa. Uma sensação avassaladora de derrota começou a crescer dentro dela. Hyde ficou sentada contemplativa ao lado da cama por um período de tempo indeterminado, considerando diferentes estratégias de tratamento. Eventualmente, depois de um longo suspiro, ela se levantou e se dirigiu para a saída da sala, massageando o pescoço e os ombros ligeiramente enrijecidos. No entanto, pouco antes de chegar à porta, o som de passos se aproximando ecoou no corredor externo. Isto foi seguido pelo tilintar distinto de uma chave sendo inserida e girada em uma fechadura. A maçaneta girou e uma pessoa vestindo um uniforme azul profundo, indicativo de trabalho em um cargo público, abriu a porta da enfermaria. Senhorita Hyde, como está a situação? O trabalhador uniformizado, que parecia estar esperando pacientemente do lado de fora da zona segura designada há algum tempo, perguntou sobre o andamento do tratamento com um tom de nervosismo na voz. Infelizmente não houve melhora. A hipnose convencional não teve sucesso. Talvez eu tenha que recorrer à preparação de rituais ou misturas mais potentes, Hyde respondeu com pesar, balançando a cabeça. Enquanto falava, ela levantou o pingente de cristal roxo e o colocou em volta do pescoço. Pegando sua mala pesada, ela acrescentou: preciso voltar e planejar nossos próximos passos para o tratamento. Bem, suponho que você tenha feito o seu melhor, suspirou o trabalhador, seu tom cheio de empatia. Vários profissionais de saúde mental já tentaram antes, mas nenhum conseguiu penetrar nos sonhos deste paciente. Devido à peculiaridade da situação, os padres nomeados pela igreja estão profundamente preocupados que isso possa ser alguma estranha contaminação mental causada pela extinção do sol. Eles estão levando esse assunto muito a sério, mas há pouco que podemos fazer. Se até mesmo especialistas como você acham isso desafiador, então parece que realmente não posso agilizar o processo. Hyde concordou gentilmente com a cabeça. Sutilmente, ela sentiu um leve calor irradiando do pingente de cristal roxo apoiado em seu peito. Você precisa que arranjemos um veículo para transportá-lo para casa? O trabalhador perguntou cortesmente. Não há necessidade, meu carro está estacionado lá fora, recusou Hyde balançando a cabeça. Tudo bem, então não vou acompanhá-lo para fora. Você pode sair da mesma forma que entrou. Irei verificar o paciente mais uma vez. Hyde respondeu com um zumbido evasivo, deu um sorriso amigável ao trabalhador e depois girou em direção ao longo e sombrio corredor do lado de fora. Enquanto isso, o trabalhador de uniforme azul também se virou, indo em direção à elfa adormecida. O som de passos ecoou atrás de Hyde, a aproximadamente 5 metros de distância. Silenciosamente, Hyde agarrou a mala e a outra mão encontrou o compartimento secreto no fundo da mala. Num instante, com o rosto desprovido de emoção, ela se virou e puxou o gatilho. Bang! A bala atingiu seu alvo, penetrando nas costas da figura de uniforme azul. Ele explodiu com um impacto, resultando em uma nuvem nebulosa de sangue. Capítulo 519. Campo profissional.
Com o eco alto de um tiro, uma figura vestida com um uniforme azul caiu dramaticamente no chão. O sangue começou a acumular-se ao seu redor e por alguns momentos, seu corpo se contraiu incontrolavelmente, como se estivesse nos últimos espasmos da vida. A cena inteira parecia a encenação direta de um crime hediondo. Os espasmos do corpo apenas aumentaram a natureza teatral do suposto assassinato, tornando ainda mais evidente para Hyde que ela aparentemente tirou a vida de um indivíduo normal. Mesmo assim, Hyde ficou imóvel, o rosto desprovido de qualquer emoção. Ela se concentrou nos sons sutis que a rodeavam, o farfalhar suave do vento através da grama, a quietude que envolveu a área depois que o corpo se acalmou. Normalmente tal tiro reverberaria por toda a estrutura, alertando a segurança e os guardas estacionados nas proximidades. Curiosamente, o corredor permaneceu estranhamente silencioso após a cena, sem ninguém correndo para o local. Era como se o lugar estivesse deserto o tempo todo. Encostado no peito de Hyde havia um pingente de cristal, ligeiramente quente ao toque. Este pingente não foi um presente de nenhum ser divino, mas foi excepcionalmente eficaz em manter a mente de Hyde afiada e limpa. Este pingente não era o que seu pai havia adquirido inicialmente em uma loja de antiguidades. Aquele havia desmoronado durante o incidente passado. O pingente atual, emanando a mesma energia poderosa, foi um substituto do mesmo antigo lojista. Depois de permitir que alguns momentos passassem em silêncio, Hyde exalou suavemente. Ela segurava um revólver, que havia recentemente recuperado de um compartimento escondido em sua mala, e colocou a mala no chão. Dele, ela extraiu uma longa ponta dourada, uma ferramenta de seu kit médico, sem nunca tirar os olhos do corpo à sua frente. Desempenho impressionante, mas não é hora de parar de fingir? O homem morto havia cessado suas convulsões fingidas há algum tempo. Ao ouvir as palavras de Hyde, ele se mexeu e então, com surpreendente facilidade, levantou-se, sem mostrar sinais do ferimento à bala. Ele olhou para Hyde, a psiquiatra que supostamente havia atirado nele, e perguntou: "Quando você descobriu?" Segurando a arma e a ponta com firmeza, Hyde enfrentou o intruso dos sonhos, com uma sensação de alerta e compostura. O quarto só tinha uma cama. O jogo acabou no momento em que notei o espaço vazio ao lado dele. Notável, começou o invasor com um tom de leve diversão em sua voz. Poucos possuem a acuidade necessária para detectar tais anomalias depois de terem sido apanhados num sonho. Certamente não tão prontamente. Ao lado dele, uma escuridão misteriosa começou a se fundir. O que a princípio parecia sombra ou fumaça começou a se solidificar, assumindo uma forma distinta. Isto inclui muitos desses psiquiatras treinados, acrescentou ele zombeteiramente. Os olhos de Hyde se estreitaram enquanto ela se concentrava na aparição sombria que se materializava ao lado dele. À medida que sua forma começou a clarear, sua reação foi imediata, sua voz tingida de alarme. "Nigatmari Jellyfish, uma serva da aniquilação?" O reconhecimento pareceu solidificar a presença da criatura. Uma entidade semelhante a uma água-viva, aparentemente feita de poeira e sombras rodopiantes, flutuava ao lado do invasor. Estava amarrado à cabeça por um apêndice escuro em forma de corrente. A criatura pulsava ameaçadoramente e de seu corpo, inúmeras estruturas semelhantes a tentáculos começaram a brotar, estendendo-se perigosamente perto de Hyde. Uma sensação profundamente enraizada de pavor e urgência brotou dentro dela. Ela podia sentir suas defesas mentais sendo atacadas e corroídas por essa força insidiosa. A infiltração do inimigo em sua mente foi furtiva, e ela percebeu que se não tivesse identificado a água-viva do pesadelo quando o fez, ela já poderia ter sido vítima de suas habilidades de alteração da mente. Sem hesitar um segundo, ela agarrou a ponta dourada em sua mão e mergulhou em sua própria têmpora. Um som semelhante a um trovão distante reverberou em sua consciência. Seus arredores tremeram violentamente. A antes familiar enfermaria contorceu-se grotescamente. As paredes pareciam derreter, revelando camadas abaixo que pareciam perturbadoramente carne em decomposição. O chão parecia um solo ressecado e rachado, repleto de criaturas inquietantes e contorcidas. A água-viva pesadelo, pega de surpresa, emitiu um grito estridente e agonizante enquanto seus tentáculos recuavam bruscamente. Tão rapidamente quanto apareceram, tanto o enganador, que uma vez se passou por funcionário do governo, quanto a água-viva do pesadelo evaporaram, desaparecendo como névoa dissipada. Mesmo assim, Hyde permaneceu em alerta máximo, segurando a arma e a ponta inabalável. Ela avaliou mentalmente sua condição enquanto permanecia hiperconsciente do que estava ao seu redor. O invasor poderia estar temporariamente fora de vista, mas ela não tinha ilusão de que ele havia sido derrotado ou desaparecido. O ambiente ao seu redor continuou a manter a qualidade onírica, sem mostrar sinais de dissipação. À medida que ela se firmava, lembranças de seus estudos na Academia da Verdade começaram a voltar, oferecendo orientação e clareza. A água-viva do pesadelo, uma ramificação dos demônios das sombras, ostentava uma forma vaporosa semelhante à fumaça escura. Eles possuíam uma infinidade de habilidades sobrenaturais mortais e peculiares, com um talento particular para atacar as mentes e os sentidos de suas vítimas. Invocadores que compartilhavam uma relação simbiótica com essas entidades poderiam aproveitar seus feitiços de dano psíquico ou até mesmo extrair a energia desses demônios, liberando-a como projéteis ácidos.
Embora a maioria dos demônios das sombras tivessem formas físicas mais robustas, a água-viva do pesadelo era um tanto frágil em comparação. No entanto, seus poderes únicos os classificaram entre os mais letais dos demônios das sombras. Muitas vezes, as vítimas ficavam mentalmente incapacitadas antes de terem a oportunidade de retaliar contra estes adversários etéreos. Cultistas astutos que coexistiam simbioticamente com a água-viva do pesadelo acentuariam os atributos desses demônios, tornando-os ainda mais formidáveis. O calor que emanava do pingente de cristal no peito de Hyde ficou mais pronunciado. Ela sentiu forças malévolas dentro do sonho tentando degradar e dominar sua psique. Mas a energia do pingente agiu como um escudo, neutralizando esses ataques malévolos e garantindo que sua clareza mental permanecesse intacta. Uma sensação iminente de perigo tomou conta de Hyde neste delicado equilíbrio entre invasão e defesa. Por instinto, ela levantou rapidamente a arma, mas parou no meio da mira quando uma figura se materializou diante dela. Era Maurice, com uma expressão de pura perplexidade. Hyde? Ele perguntou, seu tom oscilando entre confusão e preocupação. O que está acontecendo? Você está preso em um pesadelo? Sim, afirmou Hyde. Ela apertou o gatilho sem parar por um momento, disparando enquanto falava. Não tenho certeza da situação completa. Um cultista da aniquilação interferiu em minha sessão de hipnose. No entanto, pelo que me lembro, nem mesmo a água-viva do pesadelo possui o poder de manipular o mundo dos sonhos. O tiro ressoou, seu flash iluminando brevemente o ambiente. Maurice, com um olhar de descrença, cambaleou brevemente antes de desmaiar. Quase instantaneamente, outra figura tomou seu lugar. Uma mulher mais velha, com uma expressão de profunda preocupação, olhou para Hyde. Era a mãe dela. Hyde, o que você está fazendo? Por que você? Estou conduzindo uma sessão de terapia, respondeu Hyde, puxando o gatilho mais uma vez em tom indiferente. À medida que a imagem de sua mãe desmoronava, outra figura começou a tomar forma. Mas antes que pudesse se manifestar totalmente, Hyde disparou preventivamente sua arma e dissipou outra aparição. Você está realmente subestimando seu oponente, senhor invasor, Hyde repreendeu, balançando a cabeça com leve decepção. Você realmente acreditou que um estratagema tão rudimentar me enredaria? E nem vamos mencionar Vanna, se for ela quem você usará em seguida. Se fosse realmente ela pegaria a bala sem esforço, moldaria-a em uma esfera e atiraria de volta para mim sem suar a camisa. A incessante procissão de ilusões cessou. De algum lugar invisível, uma voz exasperada e rouca perguntou, por que nada disso afeta você? Não é evidente? Hyde respondeu friamente. Estou bem ciente de que estou preso em um sonho distorcido, então, naturalmente, sou imune a esses fantasmas que você conjurou. Mas suspeito que não é isso que realmente o deixa perplexo. Talvez você esteja surpreso por eu permanecer resoluto mesmo quando confrontado pelas repetidas mortes de entes queridos infligidas por minhas próprias mãos. Uma cena traumática tão repetida sobrecarregaria mentalmente a maioria e, com o tempo, suas barreiras lógicas poderiam desmoronar, independentemente de sua consciência. Mas, senhor invasor, passei por treinamento especializado. Ao elucidar sua posição, a psiquiatra experiente ergueu calmamente a arma de fogo, pressionando o cano frio contra sua têmpora. Você compreende os méritos de ter obtido um mestrado e um doutorado, todos totalmente financiados, pela prestigiada Academia da Verdade, senhor. Sem hesitar, ela puxou o gatilho. O som ensurdecedor do tiro encheu o espaço enquanto ela disparava uma bala na própria cabeça. No entanto, quando ela vacilou momentaneamente, outra versão de Hyde emergiu perfeitamente de sua sombra. Os tiros recorrentes ecoaram pela sala distorcida. Impossivelmente, seu revólver de 6 câmaras parecia possuir um suprimento infinito de balas. Hyde, ou talvez seus clones, continuaram atirando tiros após tiros em sua própria têmpora, com cada tiro dando origem a outra duplicata. Armadas com instrumentos dourados em forma de pontas, essas réplicas se dispersaram em várias direções, pelos cantos e recantos da sala, através de portas e por corredores misteriosos. Você cometeu um grave erro ao me desafiar em minha área de especialização, senhor invasor, comentou Hyde, seu tom cheio de desprezo enquanto ela apontava a arma para a têmpora uma última vez. E nunca jamais interrompa as sessões com meus pacientes. Detesto totalmente ser obrigado a fazer horas extras. A miríade de duplicatas de Hyde se espalhou rapidamente, atravessando as instalações médicas agora grotescamente alteradas. A sua missão: vasculhar meticulosamente este sonho infiltrado em busca de quaisquer anomalias ou vazios cognitivos, potenciais pontos de entrada ou refúgios usados pelo invasor. No entanto, à medida que suas réplicas se aprofundavam nas complexidades do sonho, a expressão de Hyde ficou nublada por uma súbita incerteza. Ele foi embora? Capítulo 520. Além dos limites do sonho. A intuição de Hyde era aguçada, quase precognitiva. Ela podia sentir uma mudança distinta enquanto estava no reino dos sonhos. O intruso, uma presença mental indesejada, havia desaparecido. E não porque ela o tivesse expulsado, mas porque ele conseguiu evitá-la. Ele havia escapado dessa paisagem onírica distorcida, uma versão distorcida da realidade moldada pela mente subconsciente. Ela olhou em volta, estreitando os olhos. A representação de sua própria consciência, um avatar que ela enviou para esse sonho, lhe enviava feedback constante. E pelo que ela podia sentir, a situação não era normal.
O quarto em que ela estava parecia uma versão grotesca e decadente de um quarto de doente, com paredes imitando assustadoramente carne podre. Mas agora, à medida que a influência do intruso diminuía, rapidamente voltou ao que deveria ser, uma instalação médica estéril e imaculada. O piso queimado e deteriorado foi reparado e a aura opressiva que antes permeava toda a estrutura desapareceu. No entanto, Hyde permaneceu em alerta máximo. Ela entendeu as regras fundamentais deste reino dos sonhos. No seu estado natural, um sonho distorcido cria um mundo fechado, selado e contido. Tal como o intruso, uma consciência invasora poderia ser um antagonista neste espaço, mas os parâmetros do sonho ainda o confinariam. Sair à força deste reino deveria ter causado uma grande perturbação. Somente um tecelão de sonhos extremamente hábil poderia fazer tal saída discretamente, e Hyde duvidava que o intruso tivesse essa capacidade. Tendo treinado com os melhores tutores da Academia da Verdade e com os ensinamentos rigorosos de seu pai desde tenra idade, Hyde estava confiante em seu domínio sobre os sonhos. A simples noção de que o intruso pudesse partir sem que ela o percebesse era perturbadora. Ela supôs que ele poderia estar escondido, talvez escondido em um ponto cego ou em um vazio cognitivo dentro do sonho. Parando para pensar, ela foi em direção à cama que dominava o centro do quarto. Uma garota élfica desconhecida estava ali, aparentemente perdida em um sono profundo. Sua testa estava enrugada, indicando algum tipo de angústia. A menina era o epicentro do sonho, e a corrupção do sonho transformou seu sono tranquilo neste pesadelo médico surreal. Com a influência do intruso diminuindo, a lógica ditava que ela deveria ter acordado. Porque no vasto e bizarro mundo dos sonhos, há uma coisa que permanece consistente: não se pode permanecer adormecido dentro do próprio sonho. Mesmo em sonhos aninhados em outros sonhos, a consciência do sonhador na camada mais interna está sempre ativa e alerta. Quando Hyde se aproximou da cama, ela parou por um momento para examinar de perto o estado da garota élfica. Sem saber o que estava prestes a fazer, mas compelida a agir, ela gentilmente colocou a garota sentada e então, com um movimento rápido, empurrou-a de volta para a cama. Este movimento pretendia induzir uma resposta de queda, um choque de alerta que muitas vezes tirava as pessoas das profundezas do sono. No entanto, apesar dos esforços de Hyde, a menina permaneceu entrincheirada em seu sono profundo. Suspirando de frustração e preocupação, Hyde murmurou para si mesma: a técnica de queda não funcionou. Sua testa franziu enquanto ela contemplava a situação. Será que esta não é a sua camada mais profunda de sonho? Esta é apenas uma camada intermediária, um sonho dentro de outro sonho? Mas isso não faz sentido. Mesmo em tal camada, a resposta de queda deveria tê-la levado à consciência. Distraída em pensamentos, Hyde congelou de repente. Uma compreensão pareceu surgir nela. Sem dizer uma palavra, ela rapidamente girou nos calcanhares e saiu correndo do quarto do doente. Seus passos rápidos e decididos ressoaram pelas vastas instalações médicas. Enquanto ela corria, ela passou por avatares dela mesma que ela havia despachado anteriormente no reino dos sonhos. Cada Hyde segurava uma estaca dourada, continuando a inspecionar várias partes da instalação, sejam longos corredores, escadas sinuosas ou salas estranhamente silenciosas com portas ligeiramente abertas, esperando por um observador. Todos pareciam ter uma tarefa, um propósito. No entanto, à medida que Hyde passava por esses avatares, eles se viravam e a seguiam, um por um. Cada um deles se integraria rapidamente a ela, fortalecendo sua essência. Até mesmo avatares de partes remotas da instalação sentiram sua urgência, convergindo e reunindo-se com sua forma principal. Esta versão onírica do centro médico parecia desafiar a lógica. A própria estrutura do sonho estava deslocada com corredores que levavam a lugar nenhum, bifurcações desconcertantes na estrada e escadas que se torciam de maneiras impossíveis, conectando salas em padrões que desafiavam as leis do espaço e da gravidade. O próprio layout era semelhante a uma pintura surreal, estranha e perturbadora. Mas para Hyde, que já havia passado por inúmeros sonhos antes, essas complexidades eram meros quebra-cabeças para resolver. Ela navegou habilmente pelo terreno confuso, evitando armadilhas e becos sem saída até chegar ao seu destino. Uma porta imponente estava diante dela, marcada com ousadia com a palavra saída. Ela fez uma pausa, recuperando o fôlego, enquanto os avatares restantes corriam de várias direções e se fundiam nela. Respirando fundo para se acalmar, ela se moveu lentamente em direção à porta. Esta porta representava mais do que apenas uma saída das instalações. Era potencialmente o limite da atual camada de sonho. Agarrando a alça fria, ela aproveitou um momento para acalmar seu coração acelerado. Os limites dos sonhos eram traiçoeiros. Eles representavam os limites da percepção e compreensão do sonhador. Para alguém de fora como Hyde, ultrapassar esses limites arriscava entrar em um espaço indefinido onde o controle do sonhador desaparece e o subconsciente assume o controle. Nessas regiões, os intrusos podem enfrentar perigos imprevisíveis ou até mesmo encontrar entidades sinistras à espreita nas periferias da psique, residindo no abismo espiritual. Parando na soleira da porta, Hyde sentiu um desconforto momentâneo. Aventurar-se além não estava de acordo com os protocolos de tratamento dos sonhos nos quais ela foi treinada. Seus dedos inconscientemente alcançaram o pingente de cristal roxo em volta do pescoço. O que normalmente emitia um calor suave agora estava visivelmente frio contra sua pele. Era uma peça simples, muitas vezes confundida com uma mera bugiganga, mas a sua temperatura atual era tudo menos comum.
O frio inesperado que emanava do pingente solidificou sua determinação. Durante todo o tempo em que o usou, o pingente nunca a enganou. Ela decidiu acatar o aviso, mas também estava curiosa sobre a reação. Respirando fundo, Hyde sussurrou brincando para si mesma. Aventurar-me pode me diminuir 15 pontos em minha pontuação de profissionalismo. Com isso, ela deu um passo ousado e abriu a porta. Para sua surpresa, ela não se deparou com o esperado vazio de sombras ou com um abismo perigoso. Nenhum ser grotesco ou fantasma espectral a esperava. Em vez disso, Hyde se viu olhando para uma floresta verdejante que se estendia infinitamente em todas as direções. Diferentemente de todas as que ela já tinha visto, árvores colossais erguiam-se altas, suas amplas copas se entrelaçavam e formavam um telhado frondoso que obscurecia o céu. O chão da floresta era coberto por uma profusão de flores coloridas, arbustos e mudas entrelaçadas com trepadeiras rastejando por toda parte. Pássaros que ela não conseguia reconhecer cantavam melodias encantadoras e estranhas aos seus ouvidos. Raios dourados de luz solar atravessavam as brechas na folhagem, iluminando trechos da vegetação rasteira verdejante, mostrando um tipo de vida vibrante que Hyde nunca havia experimentado. Criada em ambientes urbanos, esta paisagem selvagem e indomada era-lhe totalmente estranha. A densa floresta apresentava-lhe uma sobrecarga sensorial. As imagens, sons e cheiros desconhecidos eram desconcertantes. Suas conquistas acadêmicas, sendo uma estudante de primeira linha que obteve tanto mestrado quanto doutorado com bolsas integrais da Academia da Verdade, pareciam sem sentido em meio a tal desconhecimento. Por um breve momento, ela se sentiu perdida, desconectada do seu propósito. No entanto, seu treinamento rigoroso e sua forte resiliência mental não permitiram que ela ficasse sobrecarregada por muito tempo. Em segundos, Hyde se recompôs respirando fundo e para se acalmar, firmando-se para recuperar sua perspectiva analítica. Olhando para trás, para a direção de onde ela veio, a incongruência da cena a atingiu. A instalação médica que ela acabará de deixar parecia estranhamente justaposta em meio à floresta densa. Seu exterior estéril, feito pelo homem, parecia totalmente deslocado em meio à vegetação selvagem. Plantas que ela não conseguia reconhecer cresciam ao redor, seus ramos abraçando o prédio. Reunindo as peças de suas observações, Hyde fez uma dedução rápida. Parece que o limite do sonho pode estar confinado àquela instalação médica. A vasta paisagem além desta porta não se alinha com as construções oníricas usuais. Poderia ser esta uma periferia de consciência atípica? Enquanto Hyde examinava o ambiente desconhecido, ela não conseguiu encontrar nenhuma característica reconhecível relacionada à cidade-estado de Plans. As únicas coisas que chamaram sua atenção foram inúmeras plantas e árvores desconhecidas. Ela se perguntou, isso poderia ser uma manifestação das memórias subconscientes do elfo? No entanto, mesmo cidades-estado élficas renomadas, como Wind Harbor ou Mock, não ostentavam uma vegetação tão vasta e densa. Será que além desta fronteira está a camada final e mais profunda do sonho? Ela contemplou em voz alta. Mas a enorme extensão e a complexidade de cada detalhe. Uma projeção mental tão intensa já deveria ter esgotado suas habilidades cognitivas. Desaparecendo em seus pensamentos, Hyde remexeu na bolsa e pegou um novelo de lã brilhante. Segurando a ponta com segurança, ela arremessou a bola com força para longe. À medida que se desenrolou, saltou e derrapou nas pedras úmidas, no solo rico e na vegetação rasteira emaranhada. Ela observou seu movimento com grande interesse, procurando por quaisquer distorções ou falhas no caminho do fio. Se ela percebesse algum, seria um sinal revelador de vazios cognitivos, ocultos dentro do sonho, lacunas com as quais ela teria que ter cuidado para evitar ficar presa em um reino de pesadelo. Para seu alívio, o fio viajou sem obstáculos e se estabeleceu à distância sem problemas. Com nova confiança, ela começou a seguir sua trilha, dando os primeiros passos na densa floresta. Embora Hyde tivesse decidido colocar seu revólver no coldre por enquanto, ela segurou firmemente uma ponta dourada protetora em sua mão esquerda. Este lugar, apesar de sua beleza pitoresca, ecoava o silêncio, e ela não podia deixar de sentir que perigos potenciais poderiam estar escondidos. Era imperativo evitar chamar atenção desnecessária e despertar quaisquer entidades que pudessem residir na periferia da consciência neste espaço ambíguo. Enquanto ela caminhava com cautela, sua mente fervilhava de especulações. Seria possível que o esquivo cultista não tivesse acordado, mas tivesse navegado para esta área muito peculiar fora do sonho? Ele poderia ter preparado uma armadilha para ela? Mas em meio a seus pensamentos em espiral, um empurrão intuitivo tomou conta dela. Instintivamente, ela desviou o olhar para uma determinada direção, atraída por um sentimento inexplicável. E ali, parcialmente escondido entre as árvores altas de uma clareira, estava uma figura. Eles estavam de costas para ela, vestida com um casaco de cor clara estilo sulista e com cabelos loiros rebeldes que caíam em cascata. Mas foram as pontas distintas e pontiagudas das orelhas alongadas que realmente chamaram sua atenção. Poderia ser outro elfo? Capítulo 521, preso em um sonho. Nos arredores imprevisíveis da paisagem onírica da garota elfa, uma nova figura elfa se materializou. Os sentidos de Hyde aumentaram instantaneamente em estado de alerta. Normalmente nenhuma outra construção mental deveria existir dentro desta periferia do reino dos sonhos. Esta região limite não é apenas uma parte simples do sonho, é um reino tumultuado formado pela intersecção do subconsciente do sonhador e da realidade tangível. Nesta área, a lógica e a racionalidade do sonhador tornam-se irrelevantes.
É um lugar onde pensamentos subconscientes fragmentados e caóticos são estimulados por poderosas forças universais, levando à criação de sombras, misteriosas ou alarmantemente bizarras. Estas sombras são tão ameaçadoras que as próprias defesas mentais do sonhador são levadas ao seu limite, garantindo que estas forças perturbadoras da fronteira não penetrem mais profundamente na sua psique. As memórias de Hyde remontavam aos seus dias na Academia da Verdade, onde seu mentor elaborou essa visão. Todo sonhador, disse ele, está essencialmente navegando em seus sonhos com os olhos vendados. Se alguém testemunhasse a verdadeira natureza à margem dos seus sonhos, a revelação seria suficiente para mergulhar qualquer um na loucura. Isto significa que se tudo estivesse funcionando como deveria, os sonhadores nunca teriam consciência da região externa do sonho e, consequentemente, este espaço deveria permanecer vazio de quaisquer construções mentais. Com determinação renovada, Hyde agarrou o instrumento dourado, cantando silenciosamente o nome de Lain, imbuindo a estaca com a potência de erradicar qualquer intruso dentro do reino dos sonhos. Ela estava perfeitamente consciente de que esta figura representava alguém como ela, um médico ou um invasor potencialmente perigoso. A figura estava de costas para Hyde, aparentemente inconsciente de sua presença. Ele olhou para cima, sua atenção fixada na copa das árvores que encobria o céu acima. A luz do sol salpicava as folhas, iluminando o chão da floresta abaixo. Se não fosse pela presença perturbadora desta entidade desconhecida, a cena teria sido incrivelmente serena. Movendo-se furtivamente, Hyde se aproximou da figura por trás, levantando rapidamente sua ponta dourada, pronta para atacar. Mas em uma fração de segundo ela parou. Este não é um invasor. No mundo tangível, esta ponta dourada abençoada por Lain funciona como uma ferramenta para intervenções neurológicas. No entanto, dentro do reino dos sonhos, ele se transforma em um meio de sugestão dotado de uma série de capacidades místicas. Poderia eliminar sombras dentro da mente ou criar vínculos mentais fugazes. À medida que a ponta de Hyde fazia contato, pensamentos claros e coerentes inundavam sua consciência, revelando uma conexão profundamente enraizada entre a figura e seu ambiente. Aproveitando seu extenso treinamento, Hyde discerniu instantaneamente a verdade. Ela havia tropeçado no sonho de outro elfo, diferente do reino dos sonhos da garota elfa inicial. Uma onda gigantesca de perplexidade e choque tomou conta de Hyde. Desde o dia em que recebeu seu diploma, nunca se deparou com um cenário tão desconcertante em seu ramo de trabalho. No entanto, aqui estava ela testemunhando outro sonhador dentro do sonho de seu paciente. O que aumentou a perplexidade foi a fusão perfeita dos dois sonhos, deixando-a incapaz de diferenciar um do outro. Uma constatação estimulante ocorreu a Hyde. Ela havia descoberto o assunto de seu próximo trabalho de pesquisa. No entanto, se ela ousasse registrar esta ocorrência sobrenatural, não seria uma surpresa se mesmo os psicólogos mais vanguardistas da Academia da Verdade embarcassem numa árdua viagem à plancha apenas para confrontar e desafiar, pessoalmente, a sua hipótese. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente em uma velocidade vertiginosa, Hyde prontamente retirou a ponta dourada, cuidadosamente escondendo-a. Só depois desse movimento rápido a figura à sua frente, ostentando uma postura ligeiramente curvada e cabelos loiros desgrenhados, reagiu. Ele virou a cabeça languidamente, revelando um rosto que era a personificação do cansaço e da perplexidade. Ele lembrou a Hyde os estudantes extremamente ambiciosos que ela conheceu durante seus dias de pós-graduação na academia. Eram indivíduos que, no desespero de se destacarem, negavam-se a comer, dormir ou descansar. E, no entanto, apesar destes sacrifícios extremos, muitos ainda vacilaram. Com uma voz que parecia atravessar a névoa espessa da exaustão, o rosto, que trazia as marcas de inúmeras noites sem dormir, murmurou: "Olá, você também está aqui para encerrar minha existência neste sonho?" Tirada de sua meditação, os pensamentos antes dispersos de Hyde se fundiram. Ela respondeu rapidamente com uma nota de preocupação evidente em seu tom. "Além disso, você já foi atacado em seus sonhos antes?" O elfo desleixado, que parecia ser de meia-idade, assentiu em afirmação, gesticulando em direção ao chão, não muito longe de onde estavam. "Olha, evidência de suas invasões." Olhando na direção que ele apontou, Hyde conseguiu discernir apenas alguns fragmentos carbonizados espalhados pelo chão. "Quem são esses intrusos?" ela questionou. "Não tenho certeza de suas origens. Tudo que me lembra é de questioná-los, após o que eles se desintegraram neste estado", explicou o elfo cansado, sua voz sumindo como se ele estivesse prestes a adormecer. Balançando a cabeça, ele acrescentou: "Essas foram todas dicas importantes que enfatizei anteriormente." Uma ruga se formou na testa de Hyde enquanto ela tentava decifrar sua declaração enigmática. O bem-estar mental do elfo diante dela parecia distorcido. A menção de pontos-chave destacados tocou o coração. Essas dicas poderiam estar relacionadas à sua profissão ou atividades no mundo real. Ele era talvez um acadêmico ou um educador. Além disso, embora o elfo demonstrasse consciência de sua presença dentro de um sonho, e até se lembrasse de ter sido o alvo dele, havia uma evidente dissonância em sua compreensão. Poderia ser um efeito residual das invasões oníricas anteriores? Ou sua cognição foi comprometida desde o início do sonho? "Você ainda não respondeu à minha pergunta, senhorita." A voz do elfo de meia-idade pontuou o devaneio de Hyde, seu tom calmo apesar da estranheza ao redor. "Você pretende me machucar?" "Absolutamente não", respondeu Hyde sem hesitação.
A maneira calma e sem pressa com que o elfo fez sua pergunta em meio a um ambiente tão surreal e tenso pareceu-lhe bastante incomum. No entanto, ela rapidamente ofereceu uma explicação sobre o seu propósito ali. Sou uma profissional de saúde mental, uma psiquiatra. Um psiquiatra? As sobrancelhas do elfo franziram-se em confusão. Afirmando sua pergunta, Hyde respondeu, exatamente, um psiquiatra. Instintivamente, ela recuperou a espiga dourada das costas, um símbolo de sua vocação. Tocando a testa e os olhos num gesto praticado, ela acrescentou, também sou discípula de Lain. Ah, um especialista então, o elfo refletiu, aparentemente juntando as peças, embora de uma forma um tanto nebulosa. Então, meus alunos devem ter procurado sua experiência. Eles perceberam que o instrutor deles está preso em um sonho? Presumi que eles explorariam minha ausência e passariam alguns dias de lazer. Era evidente para Hyde que o estranho diante dela havia interpretado mal alguma coisa. No entanto, ela não se sentiu obrigada a corrigir seu equívoco. Se o próprio sonhador atribuísse uma razão plausível para a presença dela em seu sonho, isso provavelmente fortaleceria a posição dela na paisagem do sonho. Apresentando-se adequadamente, Hyde disse, eu sou Hyde. É uma sorte que nossos caminhos se cruzaram. Você poderia, talvez, compartilhar como se viu preso neste sonho? Quanto a como entrei neste sonho, os detalhes me escapam, ruminou o elfo de meia-idade, visivelmente perturbado. No entanto, fragmentos do que precedeu isso me vêm à mente. Lembro-me de examinar o sol do topo de uma torre. O sol. Na verdade, o sol. Senhorita Hyde, o sol havia se apagado e eu estava absorto em estudar seus padrões intrincados. Qual é a situação atual lá fora? Ele ainda estava adormecido quando você se aventurou? O sol foi reacendido, respondeu Hyde, processando rapidamente as informações que ele transmitiu e, ao mesmo tempo, especulando sobre seu paradeiro real no Reino Real. A referência dele a uma torre a intrigou. Plan não abrigava nenhuma torre designada dedicada à observação solar. Se esse elfo, cujo comportamento sugeria papéis como de educador ou acadêmico, empregou o termo observador em um sentido especializado, então ele deve ter sido colocado em uma estrutura tecnologicamente avançada. Qual local pode ser esse? Mok? Azudi? Talvez Wind Harbor? Além disso, empreender a audaciosa tarefa de estudar a superfície do Sol durante o seu apagão não era uma façanha que um estudioso típico enfrentaria. Até mesmo seu próprio pai poderia hesitar antes de embarcar em uma empreitada tão perigosa. Qual poderia ser a linhagem deste elfo? Que nação abrigou um acadêmico élfico tão valente, embora privado de sono? Desaparecida nessas reflexões, Hyde foi interrompida mais uma vez pela voz do elfo de meia-idade. Quando os olhos do elfo pousaram na ponta dourada que Hyde segurava, um lampejo de reconhecimento iluminou seu rosto, como se peças de um quebra-cabeça esquecido estivessem lentamente se encaixando. Senhorita Hyde, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado, mais cedo. Você usou aquele instrumento para cutucar minha nuca? Hyde ficou surpresa. Por que ele escolheria perguntar sobre isso neste momento específico? O mestre Taranhel ainda não acordou de seu sono profundo? Uma distinta ruga de preocupação marcou a testa de Lucretia enquanto ela observava a forma imóvel do estudioso élfico. Deitado na cama, com os olhos fechados, Taranhel não mostrou qualquer indicação de sair do seu estado inconsciente. Ela havia retornado às pressas à nave Bright Star, carregando o enigmático manuscrito que Taranhel lhe confiara. No entanto, após um exame minucioso inicial que não rendeu respostas claras, ela sentiu a urgência de retornar ao Wind Harbor para verificar o estado do estudioso. Para sua consternação, ela o descobriu enredado em um sono profundo e inexplicável. Em Wind Harbor, uma cidade-estado famosa por seus ilustres médicos e eminentes estudiosos da Academia da Verdade, não havia alguém capaz de despertar o aprisionado Taranhel? De fato, senhorita Lucretia, respondeu um jovem atendente da Câmara, que foi designado para cuidar do mestre acadêmico, com uma pitada de apreensão. Confrontada com a lendária Bruxa do Mar e sua miríade de histórias enigmáticas, a jovem protegida ficou visivelmente assustada. Os médicos estão convencidos de que o mestre não foi submetido a nenhum dano físico ou toxinas. Em vez disso, é como se ele estivesse preso em um pesadelo intrincado, talvez uma repercussão do desaparecimento abrupto do sol. Os olhos penetrantes de Lucretia percorreram a câmara, parando brevemente num rosto que ela reconheceu entre o grupo de estudiosos. Joshua, ela começou, seu tom exigindo uma resposta. Seu mentor é bem versado em técnicas defensivas relacionadas à psicologia e saúde mental, não é? Respirando fundo para se acalmar, Joshua, que já havia sido repreendido pela Bruxa do Mar por uma infração menor, respondeu, sim, senhorita Lucretia. Mestre eu interage frequentemente com relíquias peculiares desenterradas nas regiões fronteiriças. Por precaução, ele realiza regularmente treinamento para fortificação mental. Isso implica que Taranhel possui a experiência necessária para manter a clareza durante os pesadelos e se proteger. Normalmente, ele possuiria a força para se livrar de tal sonho, mas a situação atual claramente o sobrecarregou. Antes que Lucretia pudesse acrescentar outro pensamento, Joshua interrompeu. Um psiquiatra foi convocado. A chegada deles é iminente. A expressão de Lucretia permaneceu cética. Um psiquiatra regular pode não estar preparado para enfrentar este enigma. Isto não é apenas um simples sonho, declarou ela. Pretendo transportá-lo para a estrela brilhante. Os recursos do meu laboratório podem ser fundamentais nesta situação. Capítulo 522, Hipótese de Morris.
Nas profundezas do laboratório localizado no coração do majestoso navio Bright Star, a bruxa chamada Lucretia acabará de concluir a avaliação inicial do ilustre elfo Taran-eu. O processo de trazer este estimado estudioso a bordo foi bastante simples, graças à colaboração com a Academia da Verdade. No entanto, decifrar o enigma que rodeia a sua condição revelou-se mais desafiador. Embora Lucretia fosse uma figura reverenciada, muitas vezes chamada de bruxa do mar, por sua experiência incomparável em misticismo e maldições, esta foi a primeira vez para ela. Taran-eu parecia estar enredado nas profundezas de um estado de sonho, mas não havia nenhuma evidência que sugerisse que ele estava sob uma maldição ou que seu estado mental tivesse sido comprometido de alguma forma. Pretendendo empregar suas técnicas místicas, Lucrécia acendeu 3 candelabros posicionados discretamente num canto do laboratório. Ela então borrifou uma mistura especial de pó de ervas, que ela havia elaborado meticulosamente, em um incensário situado diante das velas. Com um senso de propósito, ela se aproximou de Taran-eu e colocou estrategicamente vários artefatos místicos ao seu redor, incluindo cristais e fragmentos de osso. 2 assistentes peculiares a acompanharam no laboratório, Luni, uma boneca mecânica envolta em cerâmica, e Rabino, um coelho de brinquedo. Ambos a observaram com olhos atentos e, sentindo a gravidade da situação pela sua expressão, Luni aventurou-se a perguntar: é terrível? A própria existência do elfo está em jogo? A verdadeira natureza da situação nos escapa, tornando-a ainda mais preocupante, respondeu Lucretia com um tom pesado. Acredita-se que Taran-eu entrou nesse estado depois de tentar olhar para o sol. Se esses eventos estiverem interligados, isso pode significar que há outros por aí sofrendo um destino semelhante. Durante o período em que o sol desapareceu, inúmeros indivíduos podem ter olhado para cima com admiração ou curiosidade. A questão premente permanece: quantos deles sucumbiram a esse tipo de sono profundo devido às suas ações? Especialmente aqueles tão audaciosos quanto o nosso estudioso élfico aqui. Ela fez uma pausa, refletindo sobre seus pensamentos e depois acrescentou: embora a coragem de Taran-eu seja inegável, o vasto domínio do mar sem fronteiras abriga incontáveis estudiosos com audácia igual, se não maior. O Rabino, com seu comportamento de fala mansa, avançou e perguntou: o que você quer de nós a seguir? Lucretia detalhou seu plano: pretendo mergulhar no reino dos sonhos de Taran-eu em um esforço para guiá-lo de volta à nossa realidade. Dada a imprevisibilidade deste mundo de sonhos, preciso que vocês 2 monitorem de perto os candelabros aqui. Se eu permanecer sem resposta por 3 horas, certifique-se de apagar as velas sequencialmente, começando pela mais alta e terminando com a mais baixa. Este ato servirá como medida de segurança, me trazendo de volta à consciência. Luni afirmou: 3 horas e na ordem especificada. Vou me certificar disso. Com entusiasmo e esperança ilimitados em sua voz, o Rabino sugeriu: eu poderia acompanhar a senhora no sonho. Afinal, o Rabino é adepto de navegar nos sonhos. Um pesadelo de cada vez é tudo o que posso suportar, respondeu Lucretia prontamente, rejeitando a oferta bem-intencionada do Rabino. A última coisa que preciso é que um estudioso renomado como Taran-eu encontre seu fim prematuro sob minha supervisão a bordo deste navio. As orelhas do Rabino caíram quando suas esperanças foram frustradas. Ele murmurou em tom desapontado: tudo bem, Rabino entendeu. Com cada passo mais pesado que o anterior, ele caminhou até um canto tranquilo do laboratório e se acomodou no chão com um plop suave e desanimado, sua forma macia curvada de tristeza. Lucretia lançou um olhar de simpatia na direção do Rabino, embora tenha optado por não prosseguir qualquer diálogo com ele naquele momento. Ela examinou mentalmente uma lista de verificação, garantindo que todos os elementos de seu próximo ritual estivessem em vigor. Instalando-se em uma cadeira ornamentada de encosto alto voltada para Taran-eu, ela estalou os dedos com confiança. As chamas anteriormente calmas dos 3 candelabros de repente dançaram como se estivessem envoltas em uma névoa mística. Todo o laboratório foi banhado por uma luminescência encantadora, cada objeto brilhando com um brilho surreal. Lucretia, a famosa bruxa do mar, abaixou graciosamente a cabeça, permitindo-se ser atraída para as profundezas do reino dos sonhos. No navio batizado como Desaparecido, Maurice e Duncan estavam sentados perto de uma mesa de navegação detalhada dentro dos limites da câmara privada do capitão. Atrás deles, um grande espelho oval com moldura ornamentada exibia a vaga silhueta de Agatha. Duncan, ajustando o punho da manga, disse: aí conduziu um reconhecimento aéreo preliminar. A vasta massa de terra que se aproxima de nós foi verificada como Wind Harbor. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. A partir de agora, os desaparecidos permanecem ocultos. Envolvidos pelo reino espiritual, entraremos em contato com Lucretia para obter insights sobre as circunstâncias predominantes da cidade-estado antes de colocarmos os pés lá. No entanto, o mistério desconcertante com o qual lutamos atualmente é o movimento imprevisto de nossa nave, os desaparecidos. Com evidente irritação, Maurice puxou o cachimbo e deu uma tragada pensativa. Estou totalmente confuso, admitiu ele, as rugas em sua testa se aprofundando com preocupação. Tenho acesso a relatos de várias ocorrências espontâneas de teletransporte.
Algumas resultam de fenômenos únicos, enquanto outras são desencadeadas por anomalias de maldição, como aquela apelidada de marinheiro. No entanto, o que aconteceu com os desaparecidos não se alinha com nenhum incidente conhecido. Atualmente, o evento de extinção do Sol parece ser a explicação mais plausível para o reposicionamento inesperado de nossa nave. No entanto, o enigma é que nenhum de nós a bordo tinha conhecimento aos detalhes ou ao momento exato em que essa transição ocorreu. Duncan, inclinando-se para frente, expressou a sua hipótese. Tenho pensado que a causa raiz não é exclusiva dos desaparecidos. Em vez disso, pertence ao mundo externo, maior que os rodeia. Ele continuou gravemente. As dicas da mensagem do Capitão Lawrence reforçaram esta teoria. Após o desaparecimento do Sol, os oceanos, além da nossa visão, sofreram transformações insondáveis. O briefing de Tyrion também ressoa com isso. Do espelho, a voz de Agatha irrompeu com uma corrente de urgência em seu tom. Houve alguma correspondência posterior do Sr. Tyrion? Recebemos notícias de Cold Harbor? O olhar de Duncan continha uma intensidade que parecia incomum mesmo para ele. Tyrion restabeleceu contato com várias cidades-estado que misteriosamente ficaram em silêncio. Ele começou, com voz profunda e comedida. E o feedback é desconcertante. Essas cidades-estado, incluindo Cold Harbor, não apenas estão totalmente alheias ao súbito desaparecimento do Sol, mas também negam qualquer interrupção em sua comunicação com Frost. Os olhos de Agatha, sempre perspicazes, agora se arregalaram ligeiramente, traindo sua surpresa. Ela finalmente disse: então você está sugerindo. Duncan respirou fundo antes de responder. Precisamente. Eles parecem estar completamente inconscientes daquelas 12 horas em que o Sol desapareceu do céu. Para eles, a vida continuou como sempre ininterrupta. Lugares como Frost, Plant e Wind Harbor pareciam perfeitamente normais. De repente, eles foram bombardeados com essas mensagens urgentes e confusas de Frost sobre o misterioso apagão do Sol e os subsequentes apagões de comunicação. Agora, essas cidades-estado estão lutando contra a agitação e a descrença. Como Tyrion disse apropriadamente, eles estão tentando freneticamente discernir qual realidade é a aberração. Maurice, normalmente tão sereno, pareceu ligeiramente abalado com esta revelação. Ele deixou de lado o cachimbo, organizando seus pensamentos antes de falar. Se extrapolarmos a partir disso, isso sugere que quando o Sol desapareceu, a progressão do tempo em todo o mundo congelou durante aquelas 12 horas. Dentro dessa janela, lugares como os desaparecidos e as cidades-estado acima mencionadas continuaram involuntariamente a sua existência, inconscientes da paralisação temporal. É uma reminiscência de um sonho colossal e compartilhado do qual apenas nós parecemos ter acordado prematuramente, testemunhando o lapso de tempo. Duncan assentiu em agradecimento. A profundidade da visão de Maurice foi impressionante. Embora ele possa não ter as respostas para todas as nuances desse enigma, ele certamente iluminou uma nova perspectiva. Mas as ramificações de tal teoria eram surpreendentes. Houve outras anomalias no mundo após o desaparecimento do Sol que passaram despercebidas? Extrapolando ainda mais, foi este o caso inaugural da ausência do Sol? Esses pensamentos pesados pairavam palpavelmente no ar, lançando um silêncio solene sobre os aposentos do capitão. De repente, o rosto de Duncan assumiu uma expressão de consternação. Alguém mais sentiu isso? Agatha se inclinou para a frente, com preocupação evidente. O que foi, capitão? Você percebeu algo novo? Duncan pareceu momentaneamente distante, seu olhar penetrando em algo além dos limites da sala. Não, é algo diferente, ele murmurou, e então, com mais urgência, onde está Hyde agora? Maurice pareceu momentaneamente atordoado com a mudança abrupta de assunto. Hyde permaneceu em Plants. Com a agitação em torno do desaparecimento do Sol, ela provavelmente foi convocada para as câmaras do conselho da cidade. Eles gostariam de suas informações. Mas por que você pergunta? Há algo de errado com Hyde? A compreensão lentamente surgiu em Maurice, e seu semblante escureceu com um pressentimento. Os olhos de Duncan se estreitaram, sua testa franzida em concentração. Ela deveria estar segura, mas o amuleto protetor que confiei a ela está enviando algumas vibrações estranhas, explicou ele, com a voz carregada de preocupação. Com um movimento fluido e amplo, ele convocou uma chama verde vibrante para a sala. A chama etérea estalou e mudou, eventualmente revelando a figura espectral de Ai. Pairando no ar, eu preciso de um portal para o reino dos sonhos, ele ordenou. Taran o estudioso élfico com um comportamento tão sereno quanto seu intelecto aguçado, olhou interrogativamente para Hyde. Então, para recapitular, ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Você estava ajudando o outro indivíduo quando inadvertidamente se encontrou dentro do meu sonho. Ao me ver, você erroneamente me considerou um intruso e assim escolheu, de forma bastante abrupta, me cutucar no pescoço com aquela sua ponta ornamentada? Seu olhar mudou incisivamente para a ponta dourada brilhante aninhada nas mãos de Hyde. Com um sorriso tímido, Hyde respondeu. Quando você coloca dessa maneira, parece um tanto bizarro, não é? Taran arqueou uma sobrancelha. Bizarro é um eufemismo. Hyde soltou uma risada estranha. Ela havia encontrado uma infinidade de situações estranhas em seu ramo de trabalho ao longo dos anos, mas nada parecido com isso. Honestamente, por mais peculiar que possa parecer, cada palavra é verdadeira, ela admitiu. Taran inclinou a cabeça, pensativo. Se aceitamos esse relato, ele refletiu, então onde está esse outro paciente, de que você falou?
Sem hesitar, Hyde se virou, estendendo o braço em direção à vasta floresta. Sua paisagem de sonho estava alojada naquela grande estrutura médica bem ali, em meio à copa verdejante e às vinhas entrelaçadas. Mas sua voz desapareceu e seu entusiasmo foi substituído por pura descrença. Onde antes ficava o imponente edifício, agora havia apenas uma vasta extensão de natureza selvagem intocada. Eu não entendo, Hyde gaguejou, seu olhar se lançando em confusão. Estava bem ali, grandioso e imponente. Como poderia simplesmente desaparecer? Observando a crescente consternação de Hyde, Taranhão não pôde deixar de intervir com uma pitada de sarcasmo. Senhorita terapeuta mental, sua credibilidade está diminuindo a cada momento que passa. O ambiente envolvente pareceu amplificar a gravidade das suas palavras, lançando uma sombra de dúvida sobre a narrativa de Hyde. Capítulo 523. Um encontro inesperado. Durante sua extensa carreira médica, Hyde enfrentou inúmeras circunstâncias desconcertantes. No entanto, nenhum desses casos jamais se aproximou da estranheza de sua situação atual. À medida que a tensão aumentava, Hyde estava prestes a apertar a ponta dourada ornamentada com tanta força que poderia ter deixado marcas profundas. Mas numa reviravolta surpreendente, uma gargalhada emanou de Taranhão. Independentemente das circunstâncias, começou ele, mantenho-me firme em minha crença na autenticidade de suas palavras. O rosto de Hyde retratava puro espanto. Aquela espiga dourada que você empunha, observou Taranhão com um sorriso divertido, está marcada com um emblema distinto. Ele apontou para o objeto de dupla finalidade em suas mãos, que servia tanto como arma quanto como instrumento médico. Mesmo neste estado de sonho fantástico, você replicou fielmente esse emblema, que diz muito sobre seu significado para você. Jovem senhorita Hyde, suas conquistas na Academia da Verdade não passaram despercebidas. Apenas 10 seletos recebem esses emblemas anualmente, marcando-os como creme de la creme dos aprendizes. Esses escolhidos então decidem onde inscrever esta honra. Seguindo a trajetória do dedo apontado de Taran, os olhos de Hyde pousaram na base do cabo da ponta, onde um desenho intrincado se destacava, o olho da sabedoria, rodeado por pontos de luz cintilantes. Para o observador comum, este desenho pode ser confundido com o símbolo amplamente reconhecido associado ao deus da sabedoria. No entanto, apenas aqueles intimamente familiarizados com a miríade de símbolos da Academia da Verdade poderiam discernir as diferenças sutis que separam este emblema específico, do genérico olho da sabedoria. Foi nesse instante que a clareza atingiu Hyde. Com interesse renovado, ela olhou para o estudioso élfico que se identificou como Taranhão. Flechas de memórias desconexas gradualmente começaram a se fundir em uma narrativa coesa. Um elfo da estimada Academia da Verdade, com o consagrado sobrenome Eu, aclamado por seus insights inovadores sobre a fachada solar durante o blackout da Visão 001, com os olhos arregalados e uma voz tingida de descrença, Hyde exclamou, Taranhão, você poderia ser o renomado Sr. Taranhão de Wind Harbor? O renomado farol de conhecimento misterioso e de ponta? Rindo, Taranhão respondeu, eu apenas me descreveria como um estudioso diligente. Ele dispensou o elogio, claramente lisonjeado com o reconhecimento dela. No entanto, seu rosto logo adotou uma expressão confusa, estou curioso. Como alguém como você, um humano que reside em terras distantes, veio aprender sobre mim? Meu pai sempre falava de você, Hyde respondeu prontamente. Suas histórias sobre você foram um marco na minha infância. Seu pai? Uma ruga de confusão marcou a testa de Taranhão. Ele é Maurice Underwood, declarou Hyde com orgulho. Em sua juventude, ele prosseguiu seus estudos no campus central da Academia da Verdade e também residiu por um tempo em Wind Harbor. Quando o nome Maurice Underwood chegou aos ouvidos de Taranhão, uma memória distante pareceu ecoar em sua mente. À medida que Hyde continuava a elucidar, a névoa de sua memória se dissipou. Com uma centelha de reconhecimento ele exclamou, ah sim, Maurice, um jovem verdadeiramente brilhante de seu tempo. Você é filho dele? Com evidente surpresa, o estudioso elfo examinou Hyde da cabeça aos pés, com os olhos arregalados de admiração. Ele assumiu as responsabilidades do casamento e da paternidade bem cedo na vida, não foi? Pega de surpresa, a tez de Hyde adotou um tom bastante peculiar enquanto ela hesitava, depois esclareceu. Na verdade, meu pai tinha quase 40 anos quando nasci. Pelos padrões humanos, isso é um pouco posterior. O número 4 fez com que o queixo de Taranhão caísse ligeiramente. Com um leve tapa na testa, ele riu. Ah, certo. Esqueci momentaneamente de me ajustar à expectativa de vida humana. Peço desculpas, às vezes perco a noção de tais nuances. Um sorriso fraco e estranho foi tudo que Hyde conseguiu reunir, percebendo que esse elfo, tão reverenciado por seu pai, tinha um lado caprichosamente esquecido. Seguiu-se uma breve pausa. Incapaz de reprimir a sua curiosidade inata, Taranhão perguntou, em que contexto seu pai falou de mim? Sem pensar muito, Hyde brincou. Ele costumava dizer que era bastante impressionante para um elfo sofrer de espondilose cervical e periartrite nos ombros devido ao excesso de trabalho. Um silêncio quase cômico caiu entre eles. Taranhão. Hyde. Por favor, não há necessidade de desculpas, interveio Taranhão rapidamente, lendo o constrangimento palpável no rosto de Hyde. Ele parecia bem familiarizado com tais observações peculiares. Vamos reorientar nossas energias, senhorita Hyde. Eu apreciaria sua experiência em me ajudar a sair deste sonho desconcertante. Agradecida, Hyde aproveitou a rápida mudança de assunto, equilibrando-se mentalmente para ruminar sobre possíveis soluções.
No entanto, antes que ela pudesse ponderar profundamente ou articular seus pensamentos, Taran a advertiu. Antes de mergulhar fundo, senhorita Hyde, deixe-me informá-la preventivamente, eu já experimentei a sensação de cair, tentei me sufocar, me envolvi em auto-interrogatório e até tentei a hipnose reversa. Infelizmente, nenhuma deu frutos. Em vez disso, eles me tornaram ainda mais lúcido dentro deste sonho, mas totalmente incapaz de acordar. Uma visível onda de surpresa foi registrada no rosto de Hyde. Tornando-se mais consciente dentro de um sonho, Taran a sentiu gravemente, de fato. Essa lucidez aumentada após um episódio de aprisionamento de sonho é perigosa. Minha consciência cada vez maior de estar preso em um sonho e a incapacidade de despertar sugerem que a construção inerente do sonho substitui minha mente lógica. Meu subconsciente agora não anseia pela vigília. Na verdade, está estranhamente convencido de que já estou acordado. Você considerou invocar a divindade Lain? A resposta de Taran foi um sorriso irônico. O que você presume? Hyde começou, seu tom mudando de leve para gravemente sério. Você ficou tão profundamente imerso neste sonho que é quase como se estivesse se abrindo para o escudo de Lain. Você não está apenas sonhando. Você está experimentando o nível de consciência em que está acordado dentro do sonho. Este é um território desconhecido e os métodos tradicionais de orientação podem não ser eficazes. Taran tentando encontrar uma saída, apontou para a estaca dourada que Hyde segurava. E se você tentar usar esse pico em mim novamente? Talvez, apenas talvez, dando uma sacudida no meu subconsciente simulando uma experiência de quase morte, eu possa usar o método da morte súbita, para me puxar de volta à realidade. Os olhos de Hyde se arregalaram de apreensão. Ela hesitou, processando a gravidade do que Taran estava sugerindo, depois respondeu com firmeza, isso é muito arriscado. Antes que ela pudesse elaborar, uma voz feminina inesperada e um tanto cansada veio de origem desconhecida, devo concordar. Essa é uma ideia bastante perigosa, jovem. Assustada com a intrusão repentina, o aperto de Hyde na ponta dourada aumentou enquanto ela procurava a origem da voz. Mas então, quase magicamente, fragmentos coloridos de papel começaram a cair como flocos de neve vibrantes. Desse espetáculo hipnotizante materializou-se uma mulher elegante e enigmática. Os instintos de Hyde entraram em ação e ela imediatamente adotou uma postura defensiva. Mesmo assim, a mulher misteriosa não lhe deu atenção, indo direto para Taran. Mestre ela advertiu, você deveria saber que não deve cogitar uma ideia tão perigosa. Dado seu atual estado de saúde, uma cutucada desse pico pode não apenas acordá-lo, pode muito bem acabar com sua vida no mundo real. O rosto de Taran iluminou-se com reconhecimento. Senhora Lucrécia, ele exclamou, seu alívio palpável. Você veio em meu auxílio. Parece que meus aprendizes podem ter cometido um erro ao trazer um psiquiatra, mas compensaram convocando um aliado muito mais poderoso, a famosa bruxa do mar. Com um aceno de desdém, Lucretia respondeu, mandei seus aprendizes mandarem embora o psiquiatra que eles localizaram originalmente. Essa pessoa não teria sido de nenhuma utilidade. Neste momento você está em meu domínio, meu laboratório. Hyde tentou entender o que estava testemunhando. Ficou claro que Taran conhecia essa mulher enigmática, o que por si só era inesperado. Mas quando ouviu o nome Lucretia, sentiu um arrepio na espinha. Embora possa haver inúmeras mulheres com esse nome, apenas uma foi chamada de Bruxa do Mar. Oprimida por esta revelação e lutando com uma mistura de medo e admiração, Hyde finalmente encontrou sua voz, embora trêmula. Você é o... Lucretia riu, claramente divertida com a reação de Hyde. Relaxe, jovem. Apesar dos contos, nós, bruxas, não nos alimentamos de humanos. É bastante intrigante encontrar outro visitante no sonho do mestre Taran. As coisas estão bastante animadas para uma situação tão terrível, não são? As palavras iniciais de Lucretia foram acompanhadas por um sorriso encantador, quase contagiante. Mas com o passar dos segundos, aquele calor genuíno, daquele tipo que chega aos olhos e tranquiliza a alma, começou a diminuir. Embora seus olhos continuassem a brilhar de alegria, houve uma mudança perceptível neles. Um frio distante que refletia a geada intensa de uma manhã de inverno começou a surgir das profundezas de seu olhar. E quem é você, estranho em nosso meio? Sua voz, antes gentil, agora carregava um tom de intriga. Estando absorta na situação imediata, Hyde não percebeu a ligeira transformação no comportamento de Lucretia. No entanto, na boca do estômago, uma sensação familiar e estranha se agitou, deixando-a nervosa. Era sua intuição, um dom refinado após anos de aprimoramento de suas habilidades espirituais, e estava gritando avisos para ela. Ela sentiu uma força intrusiva sondando-a, analisando sua essência e avaliando sua presença no sonho como uma impureza. O peso dessa constatação pesou sobre Hyde. Ela instintivamente tentou reunir suas defesas espirituais, mas para seu horror, viu-se separada de suas habilidades metafísicas. Outrora uma extensão de seu próprio ser, a ponta dourada parecia estranha ao seu alcance. Um turbilhão de ansiedade ameaçou consumi-la, mas ela se forçou a permanecer com os pés no chão, concentrando-se no presente. Ela deixou escapar, tentando se explicar. Meu nome é Hyde. Sou psiquiatra. Não tive a intenção de me intrometer no sonho do Sr. Taran. Os verdadeiros intrusos são outros. Na verdade, o Sr. Taran já lidou com vários deles. Antes que ela pudesse terminar sua explicação apressada, a pressão sufocante que envolvia seus sentidos espirituais desapareceu abruptamente. Respirando aliviada, Hyde sentiu uma nova onda de confusão tomar conta dela.
Ela nem tinha completado a frase quando o olhar da senhora se dirigiu para baixo e ela notou o pingente de cristal em seu peito emitindo um calor suave. Segurando-o, ela olhou para Lucretia com os olhos cheios de perguntas. O rosto de Lucretia se contorceu numa carranca pensativa. Você está associado ao meu pai? Ela perguntou, sua voz cheia de suspeita e curiosidade. Fim do vídeo.